4, 3, 2, 1. Daí vai pro 1. Então vamos lá. Bem-vindo ao Nagunda Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com Alex Stein. Ele foi candidato a deputado estadual pelo PSOL, junto com um coletivo de 35 professores. Ele caminha por Itajaí em diversos grupos. O diálogo é uma das bases da conversa que ele tem. E estamos aqui hoje para bater um papo com ele. Vamos conhecer um pouco melhor sobre essa visão de Alex Stein. Junto com a gente também está a Mariana Salles. Oi, Mar. Muito obrigado pela paciência. A Mariana Salles ela está operando as nossas câmeras, então ela é a responsável por isso. Agradeço a presença de todos os ouvintes. E lembro para vocês, Nagunda Podcast é um podcast emergente, de baixo custo, mas a gente vai conversar aqui com pessoas de atitude, pessoas de boa vontade que estão em busca de uma cidade e de políticas mais inteligentes. Então a gente vai trazer aqui debates de argumentos de pessoas que realmente estão batalhando por uma sociedade pensando nas futuras gerações. Muito obrigado pela presença de todos. Seja bem-vindo, Alex. Tudo bem com você? Obrigado, Rafael. Tudo certo. E Mas antes de qualquer coisa, eu vou só te corrigir uma coisa rapidinho. Não somos 35 professores. A grande maioria são professores, mas tem pessoas que não são professores nesse coletivo. Mas eram 35. É 35. E como é que foi essa experiência? Muito bacana, cara. Foi muito legal. Primeira vez que eu me candidatei, filiado há um pouco mais de um ano no PSOL. Quer dizer, na verdade, agora faz 2 anos que eu estou filiado, mas estava menos de um ano, praticamente, quando saiu o resultado que eu iria ser candidato mesmo. E muito trabalho, muita gente para conversar, muita gente para falar, saber as coisas, os problemas, enfim. Santa Catarina é muito grande, né? Para rodar tudo foi bem complicado. Eu não rodei o estado inteiro. Eu viajei algumas partes do estado de bicicleta. Então, Eu ouvi dizer disso, a gente até conversou. Como é que foi? Você foi até Joinville de fui bicicleta? para Joinville, fui para Florianópolis e eu para Florianópolis eu fui 2 vezes. Para Joinville eu fui uma vez, então para Joinville eu fui num comício do Lula e fui também para fazer panfletagem, para Joinville também para fazer panfletagem. E andando de bicicleta Andando de na bicicleta, estrada, na estrada, BR-101. BR-101, com o carro atrás. Quer dizer, não podia ficar atrás o tempo inteiro, então eu passava, depois o carro passava. E foi tranquilo, sem Foi acidentes? tranquilo, sem acidentes, sem Passeio problema legal, nenhum. né? Foi. Eu já viajo de bicicleta. Eu já faço viagens de bicicleta, naturalmente. Já fiz São Paulo-Rio, já fui para Três Itilhas, aqui de Caramba. Itajaí. Já fiz também a viagem, por exemplo, de Fort Lauderdale até Key West. Eu viajo, geralmente sozinho. Que legal. Hoje a gente vai conversar sobre essa visão de ciclista dentro da cidade de Itajaí, né? Itajaí que tem um plano de ciclovias e acredito que deve ter uma das maiores frotas de bicicleta per capita do estado, talvez do Brasil. Tem muita bicicleta aqui, né? Tem, não tem quanto Joinville, mas tem. É mesmo? Tem bastante. Joinville é a cidade que mais tem. É. Pessoas. Eu quando eu vim pra cá, eu viajei de bicicleta. Uhum. Mas viajei viagens curtas, de 35, 40 quilômetros no máximo. Nada de 500, 600 quilômetros. Não, imagina, não tem como, é muito difícil isso, mas deve ser uma experiência bem bacana. Eu fui muitas vezes para Cachoeira dos Macacos, aqui em Balneário, em Camboriú. Tô ligado. Então, daqui lá eu acho que deve dar uns 47, 48 quilômetros. Uhum. Quando eu faço viagem de bicicleta, eu geralmente faço 100 quilômetros, 110, 120 quilômetros, dependendo de como tiver o tempo, dependendo de como for a geografia, né, a topografia do espaço, do percurso. De Fort Lauderdale até Key West, que seria mais ou menos como de Itajaí a Curitiba, talvez um pouquinho mais, eu fiz em 2 dias. Porque é tudo Caramba. plano, né? Então não tem subida, não tem nada. Mas daqui para Três Itilhas ou de São Paulo para o Rio Tem que pedalar? tem que pedalar e tem serra, tem espaço em que, imagina, tem peso, tem um monte de coisa, você tem que... E como é que foi a recepção do pessoal, dos eleitores perante ao grupo de 35 pessoas? É sempre diferente, porque quando você fala que é de um É bem coletivo... diferente, quando você eu fala que nunca, é de não um tinha visto. coletivo, que o formato ele é diferente. Na verdade, assim, existem já alguns processos de candidaturas coletivas, Uhum. mas são pessoas que já se conhecem, já eram um grupo antes
e que resolvem juntas concorrer, onde uma oficialmente é a candidata, né? Porque a Certo. nossa legislação Até não... porque o candidato, né, e o político em si, né, de cargo, ele não sabe de tudo, né? Não, não. Não sabe de Mas tudo, assim, né? legalmente não existe a legislação não fala a respeito de candidaturas coletivas. Então é uma pessoa só e existe, lógico, você pode fazer um contrato, alguma coisa assim entre as partes, mas legalmente praticamente não tem efeito, porque o que a legislação diz? A pessoa X é candidata e é aquela pessoa que vai ocupar a cadeira da qual ela tenha sido eleita. Uhum. Mas o processo do meu coletivo foi um pouco diferente. Eu fui chamando pessoas que eu conhecia, algumas delas não se conheciam, para fazer parte desse coletivo, para caso a gente conseguisse a vaga, a cadeira na Alesc, nós todos decidiríamos o processo e os rumos da cadeira, né? Entendi. Legal. Tinha uma ideia, inclusive, de fazer um aplicativo para que todos pudessem ter acesso a todas as leis, aos projetos de lei, ou para fazer um projeto de lei. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas para fazer um aplicativo onde o grupo inteiro pudesse estar conectado de uma forma que não as pessoas não perdessem seu tempo, porque nem todo mundo do grupo queria, eu não quero saber muito sobre determinada coisa, eu quero participar mais sobre projetos de lei ou construção de projetos de lei ou avaliação de projetos de lei relativos à área onde eu atuo, né? Sim, sim. Então, você tem aí projetos de lei que estão lá na Assembleia, rodando na Assembleia, se todo A se gente todo viu tivesse que... isso no EIV, né? No EIV a gente viu que os vereadores aqui de Itajaí, eles nem imaginavam o que estava acontecendo, né? Não. E aí, se eles talvez tivessem um coletivo, né? Talvez alguém especialista ali na área. A ideia do coletivo ela é interessante porque são várias pessoas vendo Uhum. o mesmo problema e trazendo soluções e propondo soluções diferentes. E é sempre muito mais justo para uma sociedade, né? Legal. Então, a ideia ela é bacana. Acho que a gente precisa só aprofundar cada vez mais e fazer com que as pessoas entendam melhor, primeiro, política, né? Nossa, é muito Que é muito difícil, importante, né? a nossa sociedade, o cidadão comum, o cidadão médio, né? O cidadão ou Uhum. cidadã médio brasileiro, entender sobre política, como funcionam as regras, para poder, inclusive, atuar dentro dessas regras de forma que os políticos façam o que eles devem ser, eles En- devem fazer. Então, vai sair até um corte aqui, vou até olhar para a câmera aqui. Mariana, câmera aqui. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Lembra? É um podcast emergente de baixo Emergente, de custo. baixo custo. É. Ué, mas o estúdio ficou melhor da última vez que você veio, né? A última vez eu até falei pra Mara, meu, eu tô com vergonha de receber porque ia estar tudo bagunçado Não, e não tinha iluminação, mas agora o que tá. que eu falaria para ti? Eu não sei, eu falo como publicitário, outra vez trocaria as luzes de branca para amarela. É, mais tarde. Porque se você olhar lá, não sei, o teu rosto tá chapado, Né, tá eu achei branco, também. Mas a gente né? vai evoluir isso. Sim. E aí, voltando ao corte, este Hum. programa surgiu com a ideia justamente de trazer argumentos para cidadãos. E aí, argumentos voltados para você entender como que funciona uma cidade. E como que você vai discutir mobilidade com a população se você não entende, se você não sabe o que é mobilidade? Se você não sabe a obrigação do vereador, se você não sabe a obrigação do prefeito, e você não entende esse conceito. Então aí você tem que trazer esse conteúdo para a população, né? De política, como é que é o arranjo político, quem é o executivo, quem que é o legislativo. E eu acho isso super importante. E é um dos objetivos nosso aqui, é trazer esses argumentos, né? Pôr à tona esses argumentos para quem está assistindo ali e falar, pô, legal isso. Legal isso, eu vou começar a pensar mais nisso. E Aliás, trazer você esse... está de parabéns por conta disso, porque toda a ferramenta e toda a ação que a gente tem para fazer com que a população se instrua dentro de cidadania, dentro de convivência e sociedade, enfim, tudo que faz com que a gente se desenvolva nisso é extremamente importante numa sociedade tão carente de conhecimento em cidadania, Sim. em questões que envolvam o funcionamento do Estado. E quer ver uma coisa? É, um argumento que a gente conversou outro dia. A gente teve as grandes chuvas na cidade, né? Uhum. A gente teve a chuva ali no dia 20 de dezembro.
Depois, acho que uns 15 dias depois teve outra chuva, e depois 15 dias depois teve outra chuva, foram chuvas volumosas. Uhum. Até a gente se encontrou no calçadão Isso. fazendo ali uma vistoria para ver o que estava acontecendo, né? De uma coisa que já se sabia que iria quebrar. Já se sabia, exatamente. E que a prefeitura não fez nada. Com todos os avisos que foram passados para a prefeitura. Exato. E me fala um pouco mais sobre isso. A gente viu ali que a cidade não tem a estrutura, né, que a gente precisa. E como que foi tratado isso? Você denunciou Você avisou. Você avisou em Não alguns só eu. pontos. Eu também avisei em alguns pontos em cabeçudas, né? Então a gente teve ali um aviso. E como que você enxergou tudo isso? Eu corro direto, eu uso muito a calçada do caminho de Cabeçudas. Né? E já há mais de 2 anos eu reparei que aquele pedaço ali, logo depois quem vai da BR Foods para Cabeçudas, passando o Bico do Papagaio, tinha um pedaço que estava desnivelado e aquilo iria cair. Isso estava óbvio, né? Estava na cara, estava muito desnivelado e cada vez esse desnível estava aumentando. Eu fiz uma primeira denúncia no site da ouvidoria da prefeitura, nunca recebi respostas, fiz outras denúncias, conversei com pessoas que caminhavam, que corriam algumas vezes, as pessoas falavam, eu já fiz denúncia, nunca me deram resposta. Estava claro que ia acontecer alguma coisa. E a questão da chuva, assim, com todo o problema que a gente vem enfrentando no planeta sobre aquecimento global, cara, tá na cara que cada vez vai chover mais forte e com mais frequência. Então a gente tem que se preparar para isso. E a prefeitura de Itajaí está preparada? Se ela não faz nem o que deveria ser feito, a partir da hora que tem um cidadão que fala, tem um problema aqui, acontecendo aqui, você não recebe nem resposta, a prefeitura não faz nada, imagina no momento que acontece. Moro num país tropical, né? Exato. Muita chuva. Aliás, falando sobre isso, eu estava vindo para cá, para Cabeçudas, essas chuvas que aconteceram em dezembro e em janeiro, que fizeram desbarrancar vários pedaços do morro, a sujeira continua lá. Se você olhar a calçada, inclusive como qualquer obra da prefeitura de Itajaí com relação a ruas, calçadas e o que for. É simplesmente deixado. A sujeira fica ad infinitum. Fica, né? Fica lá, cara. Os caras vão lá, sei lá, parece que não existe um planejamento entre os diferentes órgãos e autarquias da cidade, que daí de repente vai lá, faz um buraco, a Semasa faz o buraco, aí daqui a pouco passa uma semana, passa uma semana para alguém vir e jogar asfalto, mas ficou lá aquele monte de pedra brita jogada, e os carros vão passando. Eu ando muito de bicicleta, eu praticamente faço tudo de bike. Então, assim, para um pneu fino de bicicleta, aquela pedra brita é muito ruim. E aí, quando você vê um monte daquelas pedras, você tem que desviar, e aí você entra na faixa de rolagem de carro, o que é permitido por lei, só que a maioria dos motoristas não sabem que bicicletas podem andar na faixa de rolagem de carros normais, aonde não tem ciclofaixa. Mas mesmo na minha via rápida, naquela via, por exemplo, isso é uma discussão que eu tenho, porque a legislação ela fala, alcança a água pra gente, por favor. Obrigado, mano. É uma querida, A gente tem uma lei de trânsito, né? Sim. Então, essa Código lei de trânsito brasileiro. Ela fala algumas coisas sobre a bicicleta, né? E também sobre uma questão de... Muito obrigado, Má. Também sobre uma questão de onde se pode e como se pode. Uma discussão que eu tenho bastante. Atravessar a rua. O pessoal, quando eu vou de bicicleta, eu fiz o meu mestrado, minha faculdade inteira de bicicleta. Eu ando muito de bicicleta também, pra lá e pra cá. Ultimamente eu tô meio parado, mas eu usei a bicicleta por muitos anos. Eu tenho uma Caloi T-Type 2009. Quando lançou a Caloi T-Type, eu tenho a primeira até hoje. Nossa. Eu faço manutenção, eu tô sempre com ela. Ela é bem legal. Enfim, e aí quando... Deixa eu só me olhar. Tranquilo. Vai lá, deixa eu aproveitar e tomar um gole também. Claro. E aí, quando eu vejo assim, eu pego a cidade... Vou pra faculdade. Aí eu vou atravessar na faixa de pedestre. Eu paro e atravesso a faixa desmontado. Correto. Porque é o correto. Eu aprendi que em faixa de rolagem, como Oswaldo Reis, como a Schmidhausen, que ao lado da pista tem aquela faixa contínua, dos dois lados ela tem aquela faixa contínua, eu aprendi que ali é proibido andar de bicicleta. Porque é uma zona de rolagem, de alta rolagem, acho que chama no código. E aí eu vejo que tem na Oswaldo Reis ali, na Schmidhausen, a quantidade de acidente que a gente tem.
E é por falta de ciclovia em alguns pontos, né? Nesses pontos. Mas também é por falta de educação do ciclista, você não acha? Depende, por exemplo, se você tem o único acesso, que quem vem, por exemplo, tem que vir ali da rua Blumenau e seguir para o terminal urbano do Costa Cavalcante, o único caminho que tem que passar é pela Reinaldo Schmidhausen, não Não tem tem outro acesso, né? caminho. Então, assim, na verdade, é tudo bagunçado. Se a gente for ver, é tudo bagunçado e tudo feito nas coxas, de forma assim, espreme a faixa para poder a faixa de rolagem de carros para poder passar dois carros nessa via onde poderia só passar uma faixa de rolagem. Você está olhando, às vezes você está andando de carros, o retrovisor direito do seu carro está quase encostando no retrovisor do carro da esquerda. Sim. No caso desse, você pode ver, por exemplo, a rua Lauro Miller e a rua Camboriú aqui em Itajaí. Nossa. Aquilo ali é um absurdo porque tem, você pode estacionar dos dois lados da via, né, e ainda tem duas faixas. Não cabe. E Mas quando é são tudo dois no carros jeitinho. grandes, né? Ainda é complicado. Então, assim, é tudo no jeitinho. É uma cultura nossa do brasileiro. Dá um jeitinho e apertadinho todo mundo vai. Não é para ser assim. Então, mas ali na Lauro Miller, né? E na 15 de novembro, que você citou, né? Foi 15 de novembro. Lauro Miller é a rua Camboriú. É, Rua Mas Camboriú. não Tem são só a Beira esses. Rio com a ciclovia ao lado, né? Então seria o ciclista talvez não pegaria ali. Ele iria pela ciclovia até chegar próximo ao seu ponto, Rafael, né? assim, ó, tem Mas aí é uma um questão carro. de liberdade, né? Não, Eu, carro- como ciclista, tenho liberdade de andar, né? No trânsito. O carro ele tem uma facilidade muito maior para ir de uma quadra para outra, usar uma via que seja 2 quadras mais a oeste ou a leste ou a sul ou a norte. Para a bicicleta é muito mais difícil. 100 quilômetros por um carro é uma coisa, 100 quilômetros por uma bicicleta é outra. 100 metros para uma bicicleta é diferente de 100 metros por um pedestre. Então a gente precisa entender isso. Só que quem que faz o planejamento de uma cidade? Quem chega daqui de Itajaí, das grandes cidades, da grande maioria das cidades no Brasil, são pessoas que não andam de bicicleta. Aí você vai fazer, sei lá, o planejamento por onde tem que passar caminhão, mas não chamam os caminhoneiros para a mesa de discussão do planejamento. Então pega alguém que não conhece de determinadas áreas e faça, não, aqui é só dar uma apertadinha que vai, aqui é só dar um jeitinho. Assim é a nossa sociedade. Entendi. Jeitinhos. Então, por exemplo, se você olhar, por exemplo, as normas internacionais de tamanho, larguras de faixas, é X. Aí chega no Brasil e fala, não, mas a gente bota X menos 50 centímetros para caber 2 vias e aí tá tudo bem. A gente dá uma apertadinha, dá um jeitinho. A gente tem um problema grande de infraestrutura urbana na nossa cidade, né? Não só em Itajaí, né? Mas assim, aqui em Itajaí, sabendo que Itajaí é o segundo maior PIB de Santa Catarina, 34º do Brasil, e a gente ter o que a gente tem, é imoral. Para não dizer coisa pior. Às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas assim que eu realmente sinto, porque realmente é um descaso total com a população. Não vamos derrubar o programa antes que ele vá para o ar, né? A gente não pode fazer acusações, tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? Não, eu não faço acusação, eu falo o que eu vejo, é diferente, né? Eu falo o que eu vejo. Se você, por exemplo, olhar a rua Camboriú, a rua Lauro Miller, o espaço para carro passar não é o espaço mínimo, mas está lá. Certo. Quem fez não é uma pessoa que está lá talvez capacitada para dizer assim, não, gente, tem que ser assim e está acabado. Porque deixa, as coisas vão ficando. Esse é um ponto que eu sempre bato. Por mais que você não concorde com a lei, ela tem que ser respeitada. Exatamente. Você não Esse é o concorda, nosso vai ponto. lá e tenta mudar, né? Exatamente. E esse é o nosso ponto. E aí eu falo como sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade onde os jeitinhos são feitos, e tanto tem um lado positivo como um lado negativo. Né? Tem muita coisa que o nosso jeitinho de olhar para um problema e dizer assim, não, se a gente fizer assim, a gente arruma e tá tudo bem. Mas tem muita coisa que é negativo. E quando você lida com coisas que você faz jeitinhos que lidam com a vida, a minha mãe quebrou o braço por conta de calçada quebrada. A mãe de uma amiga quebrou o fêmur por conta de calçada quebrada. E os meus pais moram na casa onde eles estão desde 1982. Eu era criança e eu ia para o colégio de aplicação da FEPEV, não era nem Univale ainda, era o CAF. Estou falando aí de 1983. E eu ia a pé da casa dos meus pais, do CAF, para a Univale. Tem calçada lá que não existe, que está igual até hoje.
E eu já fiz denúncia na ouvidoria, por exemplo, de calçadas na Contorno Sul, que não aconteceu nada. Eu fico perguntando, cadê a prefeitura, cadê a fiscalização que não atua? E como que eles, voltando lá nas chuvas, como é que eles responderam pra ti? Eles responderam quando Não você responderam. denunciou? Nunca foi Não respondido. responderam, simplesmente não Acontece. responderam. Já aconteceu, por exemplo, de eu não conseguir fazer um processo, e aí eu recebi um e-mail, por exemplo, de alguém, porque eu tinha colocado e-mail e tudo mais, mas quando você faz, por exemplo, uma denúncia anônima, você não recebe nada. Né? Uhum. Se você faz uma denúncia que você dá o seu nome, seu e-mail e tudo mais, aí você recebe alguma coisa. Mas às vezes você faz a denúncia com o seu nome, com o seu e-mail, você não recebe. Eu só recebi até hoje uma resposta, foi por e-mail para dizer que acho que se eu não me engano, aquele dia a pessoa que não estava trabalhando, mas que iria ser resolvido, que foi para tratar de uns problemas também na calçada de Cabeçudas, que estavam quebrando umas partes e numa curva também estava cedendo uma parte da calçada. E aquilo ali realmente eles arrumaram. Mas está Entendi. cedendo de novo. Tá cedendo de novo. Tá cedendo de novo. Aqui em Cabeçudas, na praia de Cabeçudas, tem um problema de drenagem ali, né? Uhum. Eles fizeram aquela ciclovia e acabou empoçando muita água e eles acabaram colocando uns caninhos para poder jogar água para areia. E esses caninhos acabaram virando uns canos de concreto enorme, assim, umas cavalas. E ele drenou toda a areia da praia, acabou carreando toda a areia da praia, daí perdeu o fundo do calçadão, o calçadão caiu. Arrumaram, caiu. Da terceira vez a gente tentou pedir música no Fantástico, né, pra Secretaria de Obras. Porque foi muito feio, virou piada. Mas é piada, Virou chega a ser piada piada, a Rafael. prefeitura hoje. É piada. E hoje, você andando de bicicleta por aí, eu vi no seu Instagram outro dia que você fez uma série de postagens que você estava monitorando a sujeira das ruas, Sim, das obras. Fala um pouco mais disso, como é que aconteceu? é aquilo que eu falei antes, por exemplo, a respeito de obras que a prefeitura vai lá. Eu acho que não existe um planejamento entre os diferentes órgãos e autarquias da cidade. Aí, sei lá, a Semasa tem que fazer determinada coisa, e aí vai lá, alguém faz o buraco, aí daqui a pouco, uma semana depois, vem alguém e arruma, ou arruma até logo em seguida de fazer o buraco, mas alguém que vai depois passar o asfalto leva uma semana e meia para alguém passar o asfalto. E a sujeira fica para a chuva limpar. E a Uhum. chuva vai limpando com o tempo, às vezes leva 3 meses. Tem sujeira na 7 de setembro até hoje, ali na frente do antigo Fisk, quase ali perto da esquina da 7 de setembro com a Joca Brandão, uma quadrantes, ali na DC Logistics, bem ali naquela esquina. Ali tem sujeira até hoje, de coisa que foi feita em novembro. Sim. E isso é em todos os lugares. É. E qual é o meu problema? O que eu acho, Rafael? Aí eu estou dizendo o que eu sinto como cidadão e como brasileiro. As pessoas não ligam para isso. Porque se fosse uma coisa que a população ligasse, por exemplo, como os japoneses ligam, isso não existiria. Se fosse eu acho que a gente está tão acostumado a ter calçadas ruins, ruas ruins, tá tudo ruim, que é assim mesmo. Eu penso que ou as pessoas se acostumam e é assim mesmo, né, porque não sabem como é lá fora, talvez, para ver assim, pô, não, né? E não tem outra. Quem deveria fazer a obra e fazer o serviço completo da obra, que é arrumar o problema, limpar o problema e deixar limpo para o trânsito, seja de carro, seja de bicicleta ou seja de pedestre, não faz. Não faz, não faz. O que realmente me deixa indignado é que você faz a denúncia e a prefeitura não faz nada. Isso me irrita. Eu enquanto cidadão, né, eu tenho várias passagens aí pelos movimentos ambientais, de mobilidade, é sempre nos bastidores, né? Eu gosto bastante de uma questão, como é que eu posso dizer? Eu acho que você tem que contribuir. Pô, eu tenho formação, eu tenho diploma, eu tenho conteúdo, então eu acho que você pode contribuir com o governo, né? É o objetivo, criar cidades mais inteligentes. Faz parte da Constituição, isso inclusive. Nós somos Isso! obrigados a atuar e proteger o meio ambiente. O meio ambiente não é só o natural. Não é só o natural, é o urbano também. É o urbano A gente também. chama de meio ambiente artificial, né? E aí eu acredito que falta um pouco de inteligência nessa gestão. Não vou entrar nesse mérito do natural, vamos pro mérito do artificial, que é construído. Pô, você toma atitudes
na sua vida, assim, ó, você vai planejar. Você não toma atitudes de supetão. Você se prepara. Planejamento. Você limpa a casa para receber as pessoas. Você se prepara. Você compra uma cervejinha para receber a família. Você compra uma carninha ali, um negócio e tal. Você se prepara para receber o pessoal. Pega um colchonete ali na sua casa para colocar uma pessoa no chão. Às vezes tem que dar uma remendada. Mas para a prefeitura é inadmissível isso, né? Porque Pelo menos parece, né? a gente, A gente vê todo dia. a infraestrutura artificial, ela deveria dar suporte para a vida. Então, quando a gente está falando da infraestrutura artificial, a gente fala de saneamento, de insolação, de mobilidade, né? Então, Rafael, quando você fala de insolação, por exemplo, pelo fato de trabalhar com meio ambiente artificial dentro do meio ambiente, né, a gente vê aí eu falo, por exemplo, de Balneário Camboriú, mas isso está acontecendo aqui em Itajaí também, né? Eu li esses dias uma matéria no Diarinho falando sobre a última casa que tem de frente para o mar, que foi vendida e ali vai ser construído um prédio de 12 andares. Você vê o tamanho do terreno, é uma nisquinha. E qualquer lugar é espaço para esses cupins fazerem prédios. Porque assim, hoje eu chamo a grande maioria dos construtores do Brasil, principalmente daqui da região de Balneário Camboriú, de Itajaí, de cupins. Eles não estão preocupados com o meio ambiente. Se estivessem preocupados com o meio ambiente, por exemplo, não construiriam em terrenos muito pequenos. Balneário Camboriú e Itajaí, a nossa região ela é extremamente úmida. Né? Então, quando você tem prédios muito próximos um dos outros, de tamanhos muito elevados, o sol não chega. Então, você não tem, por exemplo, uma região salubre. Você começa a viver em apartamentos que são insalubres. Aí passa 20 anos vivendo naquele apartamento, naquele ambiente, você começa a ter problemas de respiração, você começa a ter problemas de pulmão. Porque, vamos pegar aí, por exemplo, um apartamento que, sei lá, tem que ser construído muito pequenininho, porque o terreno é pequeno, e aí fazem, por exemplo, banheiros com ventilação forçada. Você vê o cano, né, o que deveria ser o poço de luz, né, a tubulação, né? Poço de luz, hoje em dia nem se fala mais em poço de luz, né? Pensa. Então eles fazem uma tubulação e aí você vai naquele ambiente para, sei lá, tomar banho, o que seja. E aí tem aquela ventoinha, ventilação forçada, que puxa o vapor da água. Mas lógico, né? O ar ele sobe, né? Quanto mais quente, mas conforme ele vai esfriando, ele vai condensando e vai grudando no que deveria ser um poço de luz, que na verdade é só uma tubulação. E como nunca tem luz, aquilo ali vai sendo uma coisa, uma proliferação de fungos e bactérias que com o tempo você vai respirando, porque aquele ar com o frio ele desce e entra de novo nos apartamentos dentro desses banheiros. E você vai respirando isso dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então você não consegue, você não vê o resultado disso logo. Você vê o resultado disso depois de 10, 15, 20 anos, você começa a ter problemas respiratórios. E está na sua casa. E a população nem sabe disso. Nem comenta sobre isso. Então, assim, as construtoras não estão preocupadas em ter um ambiente saudável para a população e tudo mais. O que a gente tem é um poder público conivente, né, que faz legislações que são voltadas para os interesses das construtoras e do poder econômico, né, e pode construir em qualquer lugar, bem pertinho do lado do outro, não está vendo se estão sujando a calçada ou se não estão sujando a calçada, se estão sujando a via ou se não estão sujando a via. Na verdade, é um oba-oba bem grande, cada um faz o que quer para ganhar dinheiro. Porque o objetivo é sempre esse, lucro, e não é para gerar emprego. Se fosse pensando em gerar emprego, estou pensando no bem dos meus empregados, os salários também seriam muito melhores, né? Entendo o seu ponto de vista. Eu tenho uma colocação um pouco diferente para Balneário, onde eu enxergo que Balneário hoje ela já é um estudo de caso, né? Eu acredito que ela já seja irreversível, né? Acaba sendo irreversível. Então, já que é irreversível, eu até achei legal, assim, eu comecei a ver a história de Balneário, da parte de urbanização, enfim. Eu sou sincero, eu mudei pra cá, pra região, tem cerca de 18 anos. Eu sou natural de São Paulo, né? Então, há 18 anos eu mudei pra cá e eu fiquei 6 anos sem pisar em Balneário.
Faz muitos anos que eu também não vou para Eu Balneário fiquei 6 anos sem pisar para lá. passar Porque verão lá. me dá claustrofobia a altura, né? Você não tem horizonte. Eu falo que cidades saudáveis, elas têm que ter horizonte também. O horizonte faz parte de uma cidade saudável, né? Lógico. Acesso Deu ao uma sol, travadinha na câmera ali. acesso ao horizonte, acesso ao verde, acesso ao natural, né? Isso. Não existe mais em Balneário. Isso. Deu uma travadinha na câmera lá, pessoal. Depois a gente dá um jeito de editar. A gente coloca um emoji no lugar. Aquela câmera tá falhando, né? Já não é a primeira vez, ó. Essa câmera minha aqui, ela tá falhando. Não sei porquê. Daqui a pouco a gente descobre, né? Mas tá tudo bem. De vez em quando ela tá vindo e voltando, vindo e voltando. Deve ser melhor feito do que perfeito, né? Se você estiver incomodado em casa, ó, vem aqui pra mim agora você, deixa eu por aqui, ó. Vem aqui pra mim. Se você estiver incomodado em casa, patrocina a gente, paga nós, seu nome pode aparecer aqui, ó. Tá tudo bem. Daí a gente começa a evoluir. E deixa uma contribuição também, uma contribuição no sentido, puxa, acho que se fizer isso pode ficar legal e tudo mais. Isso, palpites. Eu trabalhei na Varig e eu aprendi uma coisa depois que eu vi em publicidade. Nunca me ensinaram isso em publicidade, mas eu tinha aprendido na Varig quando eu fui comissário lá. O melhor cliente é aquele que reclama. Claro, porque enquanto ele está reclamando, né? ele ainda quer consumir o teu produto ou o teu serviço. Quando ele para de reclamar, aí você tem que ficar preocupado. Então, assim, e a prefeitura, nós somos os clientes da prefeitura, do poder público, entre aspas, né? Então, assim, é importantíssimo que eles escutem as reclamações para melhorar. Com certeza. E eu vou te dizer o seguinte, eu tenho um pavor, assim, ó, uma birra, é birra mesmo, né? Com a cidade nossa aqui, com a gestão que a gente está hoje, né? Por uma questão realmente de debochar da opinião do cidadão. Sim, da opinião do cidadão. Porque quando você pega lá, por exemplo, está acontecendo o plano diretor. As oficinas desapareceram. As oficinas que tiveram lá em 2020, elas desapareceram. Total. Simplesmente se perderam. Colocaram 35 delegados para representar. Hoje somos 300 mil pessoas. Quase, né? Deu 290 mil pessoas em Itajaí. Eu tô por fora exatamente do valor real de Itajaí. Tô esperando sair, né? Oficialmente. Mas saiu mais ou menos isso, que deve ser em torno de 300 mil pessoas. Aí Itajaí tá chegando nas 300 mil pessoas, mas 35 pessoas, a maior parte delas, a gente vê lá que são pessoas ligadas às construtoras, são pessoas ligadas, patrocinadas, e aí você começa a ver e você fala, pô, beleza, tem alguma coisa errada. Eles não estão dando ouvidos para nós. Quando você falou dos protocolos, né? Você protocolou bastante pedidos para a prefeitura. Eu sou o maior fã da lei da transparência. Quando fizeram a lei da transparência e ela ficou ativa, eu comecei e falei, puta, agora te dá liberdade, né? Agora a gente vai ter a liberdade de poder investigar o que realmente está acontecendo. Eu falei, pronto, tenho tudo na mão. Agora é só questionar ali, eles têm 30 dias para me responder, vão responder. Eu tenho o protocolo, acho que número 2 da Prefeitura de Itajaí, da LAI, da Lei de Acesso à Informação. E eu fiz 2 ontem, ou antes de ontem eu fiz 2 já. Essa semana eu fiz um hoje de manhã no café. Questionando, porque eu acredito que você tem que questionar as coisas. A gente tem que questionar. A gente pode não concordar, então vai lá e debata, argumente e tente implantar a sua ideia. Que é o que a gente faz, né, na sociedade. A ideia de trazer as pessoas aqui nesse programa são pessoas que estão plantando a sua ideia. E aí dá um pavor quando eles não respondem. Eu tenho várias respostas de lei de acesso à informação. Só que algumas respostas não condiz com a pergunta. Então você pergunta de alhos, eles respondem bugalhos, cara. E aí fica ruim. Aí você chega lá num processo de como é que você vai cobrar isso? Eu liguei pra ouvidoria, né? Era o Sandro, agora depois foi o Vantus, agora é outro cara. Eu liguei lá pro coordenador geral. Falei, amigo, e agora? Não me responderam. Venceu o prazo, o que eu faço? Ministério Público. Então, só que o Ministério Público vai abrir um processo para mim que perguntei lá, por exemplo, essa lá e eles responderam, que era, quantos laboratórios de ciência tem em Itajaí, nas escolas municipais?
Eu perguntei, por exemplo, pergunta simples, Sim. simples. Quanto é que é gasto nos jardins da prefeitura de Itajaí, do município de Itajaí? Quanto que foi investido em reformas de calçada? A gente tem lá um contrato de reformas de chuveiro das praias. Você passou nos chuveiros da praia? Pelo amor de Deus, gente. Os caras remendaram com espuma. Tá horrível. Aham. Tá horrível. E aí dá um pavor. E aí. Dá um pavor também porque você começa a pensar, poxa, se tem um negócio, tá dizendo aqui, ó, foi gasto, sei lá, 100 mil reais para fazer reforma de 20 chuveiros, você pensa assim, quanto foi a reforma de cada chuveiro? E aí você Né? chega no chuveiro, você não vê nada de reforma. Aí você pensa o que quando você vê isso? Teve uso indevido do dinheiro. Sim. Porque se não foi reformado, tá lá de qualquer jeito e tá lá dizendo no papel que foi gasto X, e ele fala assim, cara, com isso eu pago um apartamento. Então, Enfim. E são obras que são de papel, né? É. Então você pega o calçadão da Praia de Cabeçudas, ele foi feito em 2000. O últimos 300 mil que gastaram, acho que foi 2021 para 22. Eu tenho a foto ali, depois eu corrijo lá, depois eu corrijo o pessoal se estiver errado, não fica nervoso. Mas gastaram 300 mil e aí caiu. E aí caiu. E aí caiu. Caiu lá no Potira, né? Daí ficou reformando um tempo, tananã, tananã. Daí caiu agora de novo. Deu 5 dias que eles tinham consertado, caiu de novo. Deu 5 dias, caiu de novo. Gente, para! Pra mim, isso Insistiram. chama-se uma Einstein coisa, dizia, né? incompetência. Einstein dizia que como é que é? Fazer a mesma atividade e esperar resultados diferentes como é que chama, Mariana? É loucura? É loucura, né? Pra mim é uma coisa que assim, ó, é incompetência. De novo, eu vou É tocar uma coisa que eu loucura, falei né, no começo, gente? que É eu loucura. comentei ali no começo da nossa conversa. A gente está vivendo numa situação de planeta com crise ambiental, aquecimento global e tudo que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, que chove muito em determinadas épocas e tudo mais, isso vai acontecer. No verão chove, né, demasiado, porque aquele negócio fica quente, 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 forma aquele monte de nuvens cumulonimbus, e aí cai aquele monte de água no fim da tarde. Aquele aguaceiro, né? Isso vai acontecer cada vez mais frequente e numa intensidade muito maior. Isso está aí pelo IPCC, está falado assim, não tem o que se dizer assim, não, pode ser que não sei. Isso está acontecendo. E o que a prefeitura, o que os órgãos públicos estão fazendo? E sabe que... Com relação só para eu completar meu pensamento, Rafael, cara, se eu vou fazer uma obra que fica próximo de uma encosta, eu tenho que pensar que nessa encosta, no verão, vai cair terra. Sim. Então eu não posso fazer uma calçada de qualquer jeito. Sim. Eu não posso fazer uma rua de qualquer jeito. Eu tenho que já pensar nisso. Uhum. Entende? De novo, aí vem o nosso modus operandi de serviço de obras da cidade de Itajaí. Né? A obra é feita, é largada de qualquer jeito. Como eu acabei de falar, as chuvas de dezembro e de janeiro desbarrancou um monte de coisa que quem passa na calçada de Cabeçudas vê aonde caiu que não está limpo. A gente já está no dia 2 de fevereiro, gente, 2 de fevereiro, e não foi limpo ainda. Foi passado lá qualquer coisa, mas a calçada está cheia de barro ainda. E o que está limpando é a chuva que acontece. Mas está lá, Aqui barro. ainda a gente tem um terreno no alto do morro que ele teve toda a vegetação tirada e ele forma um rio de lama nessas chuvas. Um rio de lama que desce e ele contamina. Ele cai na praia e você vê a pluma, como se você vê a pluma do Itajaí Sul saindo no mar, você vê a pluma desse terreno que ela cai lá no sistema da prefeitura e deságua na praia. A praia enche de lama. E isso realmente me irrita, por quê? Porque isso não é só com relação às obras e com relação aos problemas que acontecem, que a prefeitura vai lá, faz um meia-boca qualquer e deixa a sujeira para o tempo limpar. Uhum. Eu já conversei, já puxei conversa com as construtoras, tá? Liguei para todas as construtoras. Você comentou isso na todas, audiência eu entrei pública, em contato né? com todas as construtoras, extremamente educado, me posicionei. Meu nome é Alex, eu sou do diretório do pessoal de Itajaí. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um problema que está acontecendo na cidade. Todos os locais onde tem construção, a saída e entrada, né, das obras é sempre cheio de muita sujeira.
E os caminhões que entram e saem, eles vão entrando e carregando sujeira. Portanto, sabe assim, é sempre. E a sujeira que sai da roda dos caminhões ali vai sendo jogada pelas ruas por 3, 4, 5 quadras. Uhum. E ninguém faz nada. Então, assim, o que, que eu pensei? Gente, eu vou falar direto com quem causa o problema, né? E vamos assim, vamos resolver? Sim. Vamos resolver? Vamos passar uma vassourinha no Sabe caminhão quem antes me de sair? atendeu? Só a Claros. Uhum. Só a Claros me respondeu. Só a Claros que eu fiz uma reunião com uma diretora da Claros que me atendeu extremamente bem. Falou assim, olha, Alex, tem muita coisa que não dá para mudar agora, mas a gente vai levar isso em consideração. Eu fiquei muito contente quando eu escutei isso nessa Sim. reunião. E aí eu soube que o presidente da Claro era o presidente do Sinduscom e eu pedi, vamos tentar ver então se a gente consegue fazer uma reunião com a presidência do Sinduscom para apresentar isso para todo o Sinduscom, para que exista um protocolo dentro das construtoras para que isso não aconteça. Sabe, vamos fazer isso fora dos meios Já que eles não estão normatizando isso, regulando então, assim, isso... a ideia é resolver os problemas, Sim. né? Primeiro, o fato de eu ter falado talvez que eu sou do PSOL, as pessoas já falam assim, né? Uhum. Cara, eu quero resolver um problema. Eu vou tentar resolver o problema da melhor forma possível. Só que você vê assim, não fui respondido, só uma construtora me respondeu, nunca recebi uma informação do Sinduscom dizendo, olha, a gente pode fazer reunião em tal dia, né? E quando eu falei com o presidente do Sinduscom, depois que eu consegui o celular dele, me apresentei, falei que eu tinha falado inclusive com a diretora da empresa dele e tudo mais, eu fui para assim, o que você está querendo ganhar com isso? Ele já me pediu desculpas, inclusive, no dia lá da audiência pública. As desculpas estão aceitas, só que assim, o problema continua. O problema não resolveu, né? O problema continua. E depois ele me falou assim, a gente não consegue fazer isso porque a gente está resolvendo outras coisas e não tem braço para isso. Então, se não tem braço, então tem que contratar mais gente. Sim. Né? Sim. Tem que contratar mais pessoas para resolver o problema, porque afinal de contas, eu não vou na casa das pessoas e jogo sujeira na frente da casa das pessoas. Mas as construtoras vêm e soltam sujeira na frente da casa de todo mundo. E as pessoas andam de carro e elas não se preocupam com isso. Agora, se você anda de bicicleta, uma pedra brita, eu já vi acontecendo, ela pode matar, pode cegar, ela pode acontecer um monte de coisa com uma pedra brita. Sim. E um dia desses eu tive que parar para assistir um menino que tinha levado uma pedra brita ali próximo da BR Foods, onde tem vários empreendimentos, mas um empreendimento da Embraed que tem lá, eles gastam Skyline, tá escrito lá, bem lindo, né? Colorido, com luz, né? Com tudo, quer dizer, gastam dinheiro para isso. Construindo quase em cima da calçada, o limite que ali, né? Um serviço sem de recuo marketing, do esvazamento. Né? Mas marketing para mim significa também o que eu estou fazendo? Eu estou sujando, estou emporcalhando a cidade, porque é isso que eles fazem, eles emporcalham a cidade. Aonde eu falo que eles são cupins. Porque o que eles deveriam fazer é me responder como cidadão normal, né? Assim, pô, cara, não, que bom que você está querendo vir conversar com a gente. Qual é o problema? O problema é esse? Puxa, vamos ver como é que a gente pode resolver. Sim. Né? Não, simplesmente nunca me resolve. E assim, ó, quanto mais eles pudessem me evitar, mais eles evitavam. Então, aí o que você faz? Já que você não consegue resolver da melhor forma possível, você tem que resolver pelas vias legais. Aí você tem que entrar em contato com a prefeitura, pedir para fazer fiscalização, você tem que falar com o Ministério Público. Não é muito mais fácil falar com quem está fazendo o problema e resolver como pessoas civilizadas? Sim, sim. Aí, quer dizer, Aí você passa, porque ele é do PSOL, tá querendo fazer isso, tá querendo fazer aquilo. Não, cara, eu tô querendo resolver um problema civilizadamente com você. Você não quer, eu tenho que resolver pelas vias legais. Pelas vias que podem, de repente, trazer problema. E aí acaba que a gente entra numa discussão de colocar, ajuizar as coisas, né? Então, por exemplo, a outorga onerosa, os processos que tiveram no ano passado, né? Suspensão de conselho... Não é porque a comunidade, né? É um movimento de várias associações e grupos de Itajaí. Não é só você que está gritando, né? O pessoal da Associação de Cabeçudas, da Brava, de moradores, da Fazenda, de vários lugares. Pessoas que não fazem parte desses grupos estão fazendo isso, né? Estão indignadas, porque a sujeira está aí. A gente está vendo o que está acontecendo. A gente vê que não tem essa infraestrutura. E o que mais fere, assim, é que eles... A empresa privada, ela tem a sua culpa, mas a maior parte é a ausência do executivo. É a ausência do município. Agora, nesse verão, a gente teve aí casos onde a gente pegou lá
um monte de quiosques e restaurantes da Praia Brava que não tem alvará desde 2020, né? Um monte de... Onde está indo a arrecadação disso? Aí a gente fica contente quando a gente não sabe, se acaba ficando contente com as migalhas. Talvez seja até aquilo que a gente falou, pelo menos a gente tá na chegada, pelo menos a gente não tá perto da Índia, a gente tá no trânsito, né? A gente fez um comentário de trânsito e tal. Então a gente não tá. Isso deixa as pessoas contentes. Pelo menos nós somos a Índia. poderia ser pior. Poderia ser pior. Isso é se contentar com migalhas. Isso Exato. não tá certo. Isso Lógico não que tá certo, né, Leco? Lógico que não. A gente tem que fazer, inclusive, aí eu já penso um pouco além, né? A gente tem que se preocupar com o que acontece aqui na nossa sociedade, próximo da gente, seja em Itajaí, seja em Santa Catarina, seja no nosso país, Brasil, mas a gente tem que também se preocupar com o que acontece na Bolívia, com o que acontece no Haiti, o que acontece na Índia, porque está tudo conectado. Se estiverem soltando mercúrio, se estiverem soltando alguma coisa, de repente, em algum lugar no Paraguai, vai chegar aqui de alguma forma. Eu Então, entendo. assim, é uma coisa só, é um planeta só, não existe. Quem fez fronteira foi o ser humano, mas é uma coisa só, é um ser vivo chamado planeta Terra. Sim. É como a gente. Se tem algum problema aqui no meu rim, isso pode reverter em problemas mais tarde para o coração, para o fígado, enfim, para alguma outra coisa. Nós somos, como corpo humano, está tudo interligado. O planeta Terra é só uma coisa muito maior disso. Então, eu tenho que me preocupar sim com o que acontece no meu vizinho, eu tenho que me preocupar sim com o que acontece no estado do lado, ou no país do lado, ou do outro lado do oceano. Enquanto a gente não entender isso como ser humano e como sociedade global, somos uma coisa só, a gente vai daqui para pior e qualquer hora o meio ambiente não vai mais não vai mais servir vida ou o ambiente da qual acolha a vida como a gente conhece. Claro. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ser expulso desse planeta porque ele vai ficar inóspito pra gente, porque a gente transformou ele numa coisa inóspita. Foi uma das primeiras aulas que a gente teve na engenharia, né? Eu sou engenheiro ambiental, formação. Uma das primeiras. Não se preocupa, que não é o planeta que vai acabar. Não, o planeta não vai acabar. É a humanidade. É a humanidade, porque assim, o planeta ele vem se reconstruindo de coisas que já aconteceram lá atrás, enfim. E a gente está. A gente sabe, né, a respeito de Mas destruir o planeta. eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Quando a gente trata, por exemplo, você falou, a gente tem que se preocupar. Eu entendo que a gente tem que se preocupar com a Bolívia, com os países vizinhos e com a poluição global. Inclusive, até fica a dica, tem um vídeo bem legal que é da Anne Rand, que é uma historinha, acho que você já deve ter visto, é a História das Coisas. Posso ter visto, mas Ele é um não lembro filme agora. bastante antigo e ele trata de como as coisas são produzidas. Então, para onde que já vi, vão, sim. em desenhinho. É um filme legal. É um filme legal que ele dá uma base bacana sobre consumo consciente, né? Pra gente pensar. Mas em questão de alcance, eu falei isso agora nessa época de eleição, né? Eu falei, cara, eu não consigo fazer nada pelo meu estado, meu município. Eu tô começando a pensar que quase pode ser que dê lá pra frente algum resultado. E como que eu vou pensar a nível Brasil? Como que eu vou pensar a nível mundial? Eu concordo contigo, eu entendi o que estás querendo Você dizer. entendeu? Sim, O tamanho do meu braço, até foi o motivo Aham. da criação do podcast, é porque o tamanho do meu braço talvez seja aqui, nas pessoas que circulam. São pessoas inteligentes, pessoas com formações e com vivências. Você falou, viajou o mundo aí, tem uma vivência da sua profissão. E, pô, vamos compartilhar isso e vamos criar algo junto. Porque se a gente deixar na mão da prefeitura executar um saneamento básico... Das pessoas que estão no poder público fazendo de qualquer jeito. Sei lá, um secretário de obras que deixa fazer as coisas acontecerem desse jeito. Para mim, quem é secretário de obras? Um secretário de obras ele tem que fazer a obra e entregar ela melhor do que estava. E limpo. Limpo. Eu não sei se é melhor do que estava, porque eu não sei como estava antes, às vezes, porque eu não sei o que tinha ali embaixo e o motivo de ser feito aquela obra. Né? Mas eu entendo que estava ruim, teve que ser arrumado. Mas tem que estar limpo depois. Aí o que a gente tem? Vamos falar de mobilidade urbana. A gente tem simplesmente, precisa asfaltar a rua, vai lá e joga asfalto.
Isso é o que acontece. Em cima de lajota, né? Em cima de qualquer... Quer dizer, não é Sem feito... uma preparação. Não tem drenagem direito, então o asfalto se desfaz logo em seguida. Os buracos que tinham na rua de paralelepípedo, eles vão quebrar depois e vai continuar. Não adianta simplesmente só jogar mais pedra brita e mais asfalto onde tem o buraco para ocupar o espaço do buraco, porque aquilo vai se desfazer. Então, assim, a gente não tem a base. Uhum. Não existe uma preocupação com a base. Uhum. Aí a gente não tem o quê? A gente não tem um serviço de transporte público decente. Por quê? A gente tem ônibus que precisam ser escalados. Você viu que a gente teve 7 BBBs desde que saiu com o transporte coletivo da cidade? 2 Copas. 2 Copas, Duas 7 Copas, BBBs. né? 3 presidentes. Né? Triste, Cara, né? assim, ó... Como? Desde que saiu o transporte coletivo por corrupção... Saiu o coletivo e agora é o Transpiedade. Mas desde então o transporte de Itajaí, só para dar um geral, ele trabalha sobre caráter de emergência. Então as empresas vão tampando buraco. A então gente está com emergência há quase 8 anos. São contratos de emergência, então a gente tem 50% ou 60% do que a gente tinha antes desse contrato de emergência. E uma população há maior. 10 anos atrás, uma população bem maior. E tem uma questão que eu acho absurdo, que domingo parece que a gente não tem ônibus na cidade. Chega a ser piada, mas é assim, ó... É migalha, a gente está se contentando com isso. A sociedade não pode. Porque assim, antes a gente já tinha uma coisa que não era boa. Já era migalha. Por isso que eu digo, não é nem migalha. Sim. Então assim, quem conhece, sei lá, o transporte público em Israel, na Europa... Eu não gosto muito de falar de transporte público nos Estados Unidos porque a visão americana com relação ao que é público é muito diferente, né? Então eu gosto muito de pensar na Europa e alguns outros países, né? Então, como é que são os ônibus? Eles são ônibus retos. Quando você entra dentro do ônibus, você não tem que escalar nada, você simplesmente dá um passo assim de que talvez 15, 20 centímetros do chão até a soleira da entrada do ônibus, e é reto o ônibus, não tem que escalar 3... Para quem tem dificuldade de locomoção... Uma senhora de 50 anos, 60 anos de idade que precisa de muleta ou que precisa de alguma coisa. Ela tem que escalar para subir no ônibus. Né? Sim, aí, entendi. Aí ela não tiver lugar para sentar, ela tem que ficar em pé, e o ônibus a 40 por hora. Numa via esburacada, como são todas as nossas vias, você vai feito, né, vai lá se balangandando todo. Né? Uhum. Quem é que tem um carro e quer deixar o carro em casa para andar assim? Não. Quem tem carro não quer andar de ônibus, de serviço de transporte público. Não tem porque qualidade, o transporte né? público não tem um pingo de qualidade. Tá? E começa onde? Na infraestrutura das vias. Porque se eu tenho vias que têm uma base bem feita e que como é que é o nome? O negócio de rolagem, né? A via de rolagem é reta, o ônibus não saculeja. Eu posso ter um ônibus com piso baixo e todo reto, como é na Europa, como é em Israel, como é em vários países do mundo, e eles são... Não é aquela coisa que quando você anda de carro, que você está atrás de um ônibus, você olha para o ônibus, mas você praticamente entra dentro do ônibus, né? Se você for um pouquinho mais para frente, de tão alto que o ônibus é. Então, assim... É muito ruim. O transporte público brasileiro e aqui é muito ruim. Sabe uma coisa que eu vi esses dias? Tem um programa... Como chama aquela moça que apresenta o MasterChef? Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão, ela tem um programa de 30, 40 minutos na Band. Tinha, não tem mais. Eu acho que ela tinha, não tem mais. É um programinha de 30, 40 minutos na Band que ele fala sobre cidades inteligentes. E ela vai debatendo com várias pessoas ali. E teve uma coisa bem legal que eu até entrei no site, depois eu compartilho contigo no site da empresa. Você falou essa questão de trepidação, né? De buracos e tal. Eu sou paulista, né? Então eu tenho o programa Buraco Zero, Buraco 24 Horas, alguma coisa assim em São Paulo, né? Eu escuto isso desde a época... Eu fui morar em São Paulo em 93. Mas teve dentro dessas tentativas, sai ciência disso. Então, eu vi uma empresa, né, uma tecnologia que se desenvolveu de startup, eu não sei se ela já está evoluindo de startup, mas o que a proposta deles? A proposta deles era colocar sensores, eles inicialmente colocaram nos ônibus de São Paulo, e depois eles tiveram um probleminha,
Então eles colocaram em táxis e Ubers e mandaram pela cidade. Uhum. E aí quando ele passava, estava calibrado o buraco ali, né? E ele acabava então dando essa informação mensagem que ali tem um buraco. para alguém que estava lá na casinha no computador, ó, tem buraco na rua 1, tem buraco na rua 20, tem buraco na rua 10. Fazer um mapeamento, sim. Isso. Em tempo real. Isso acontecia em tempo real dentro da Prefeitura de São Paulo. E eu acho extremamente válido isso que você tem um mapeamento em tempo real de onde estão os problemas. A questão é que esses problemas, não adianta você chegar e dizer, eu vi que tem um buraco lá, e eu simplesmente taco o asfalto em cima. E esse é o tipo de obra que a gente tem em 99,9% das cidades brasileiras. E Itajaí não foge à regra, sendo o segundo PIB do estado, 34º do país. Por quê? Eu vou fazer eu vou asfaltar a via de rolagem de uma determinada rua, avenida, ou que seja, eu simplesmente jogo asfalto. Não teve uma preparação de base, salvo algumas ruas, sei lá, por exemplo, agora estão fazendo a rua Ercílio Luz Nova. Né? Sim. Então, lógico, estão fazendo todo a parte de baixo, né, da base da rua e tudo mais. Então, estão abrindo tudo. Eu sei que isso leva tempo. Eu sei que isso traz um transtorno. Só que a médio e longo prazo, você não tem mais problema. Agora, se você fala, não vou fazer isso porque isso vai dar transtorno, então aí você fica colocando, isso também é o que se diz, né? Mas enfim. E aí você fica só tapando buraco, o que você está dando? Você está dando dinheiro para concessionária de carro o tempo inteiro. E aí eu fico, às vezes eu fico pensando, será que as concessionárias de carro elas não estão querendo justamente que as ruas sejam assim para elas venderem serviço? Porque pensa, se você tem um carro que anda numa via que não quebra o amortecedor do seu carro, você não precisa trocar o amortecedor do seu carro uma vez por ano. 2 vezes. Então, assim, às vezes eu começo a pensar, será que tem alguma coisa, sabe? Uma conspiração aí das concessionárias de carro, porque, cara... Você começa a pensar várias coisas, porque, na verdade, se eu for ver... Não dá pra viajar muito. Aí eu vou puxar aquele negócio da calçada que meus pais se mudaram em 1982, ali para próximo da Univale. E tem calçada que simplesmente não existe desde então. Tem aquela esquina do morro tá ali há 40 anos. Que tá lá sem calçada. Tá há 40 anos e ali assim, sem calçada. de novo, ali a Contorno Sul, por exemplo, era onde passava o trilho do trem. E eu lembro que a gestão, o prefeito que fez a Contorno Sul foi o João Macanhã. Aí eu lembro desse episódio e tudo mais, de fazer, porque foi feito com concreto a avenida, né? E, então, assim, a base de concreto... ela é da Rua Uruguai. Da Contorno Sul. Contorno Sul, Contorno Sul, foi feito com concreto ali embaixo. Ao lado da Univale, né? Ela passa ali, depois ali vai pro Bistec, inclusive, sabe? Passa na frente do Ibis, Hotel Ibis, e vai, né? Segue lá pro Bistec da fazenda. Então, ali era tudo com concreto. E, então, assim, é uma base rentável aquele negócio ali, tá bem? Foi bem feito, né? Lógico que existe problema e que vai dar problema se não tiver... Tem que ter manutenção também, né? Então, outra coisa também que não acontece muito no nosso país. Manutenção, né? De ter gente ali olhando a Ponte Ercílio Luz, né? Fazer a manutenção para que daqui a 100 anos, sei lá, 50 anos não tenha que fechar a ponte de novo porque não tem manutenção. Outro calcanhar de Aquiles da nossa sociedade. Então... se você for ver a Contorno Sul, o asfalto da Contorno Sul, ele vai rachando, mas você pode colocar ali uma substância X que ela faz com que não quebre mais. Tá. O quebrado ali da via... Ele cessa aquela rachadura. Cessa aquela rachadura, né? Só que é colocado isso? Não é colocado. Você vai vendo que o asfalto vai se desfazendo... com a ação do tempo, e não é feita uma manutenção. Então, mesmo que uma via tenha sido feita de uma forma bem competente, porque, sei lá, uma via feita com concreto embaixo, como é o caso da Contorno Sul, você vê como ela está lá hoje, tem uma lombada na frente de uma loja da Bia Vargas, eu acho, ali, um pouco antes de chegar no terminal urbano, que a lombada assim, os buracos, faz o asfalto, aí, puxa, vem lá, acabou de fazer o asfalto, uma semana depois vai lá a Semasa para fazer o negócio, não faz antes, aí já fica todo remendo de novo. Não tem planejamento. Vamos fazer dia tal, esse negócio aqui. Então,
Tem que fazer quando tiver junto a Semasa, a Celesc, sei lá, todos os órgãos e autarquias que vão, né, que estão ali diretamente ligado com a via, para fazer tudo junto. Sim. Primeiro vem um, faz o asfalto. Aí depois, 2 semanas depois, vem o outro lá, quebra, arruma, faz um asfalto já com buraco. Aí depois vem outro, quebra, faz mais um buraco, faz o asfalto. E é tudo assim. Nas E a coxas, sujeira vai né? ficando. É sem tudo coxa, planejamento, é é sem planejamento. A minha fala na Câmara ali durante as audiências do EIV foi voltada para isso, né? Uma questão de falta de inteligência, falta de planejamento. Falta. E né? falta uma coisa também que a gente tem que dizer, desculpa, Rafael. Nós não temos uma sociedade civilizada. Com certeza a gente não tem. Quem é o itajaiense que para na faixa de pedestre? São muito poucos. E faixa de pedestre, que inclusive é a minha camiseta. A Má levantou a mão ali, ó. Vou mostrar. Não, lógico, tem assim, mas eu diria que é bem menos de 10% da população. Você merece políticos corruptos quando desrespeita a faixa de pedestres. Legal, não tinha lido. Isso, sabe? Tem pessoas que olham assim quando eu ando com essa camiseta, porque as pessoas me olham e falam assim, cara, cadê a ligação? Tudo a ver. É coerência, né? Lógico, tem coerência. Como é que a gente vai reclamar de um político que faz, sei lá, que rouba, que faz alguma coisa, que comete um crime, ou que se corrompe, se a gente se corrompe com aquilo que a gente tem em mãos? Uhum. Eu tenho um carro, não vou parar, não, eu sigo. O pedestre que espere. Uhum. E ele só pode atravessar pela faixa de pedestre. Cara, faixa de pedestre é uma calçada rebaixada. Você anda em cima da calçada? Não. Você vê se tem um carro. Você vai descer o seu carro da garagem, você vê primeiro se tem alguém passando na calçada. A faixa de pedestre é uma calçada rebaixada. Aqui no Brasil, eu morei no México um tempo, no México é a mesma coisa, tem que fazer faixa levantada para os carros pararem. Olha que ponto que a gente chega com a nossa incivilidade. As pessoas, cara, você está andando, você está dirigindo, eu dirijo. Quando eu estou dirigindo, eu vejo, está chegando uma faixa de pedestre, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Olhar para as pontas da faixa de pedestre e ver se tem um pedestre querendo atravessar, porque a preferência é dele se não tiver um semáforo. Sim. Não tem semáforo, a preferência é do pedestre. Tem alguém ali, você tem que parar. Seja faixa... sempre do menor, né? Sempre. Motociclista, bicicleta. Cara, e o... Viu ali um pedestre parar, você tem que parar. E detalhe, não tem que dar pisca-alerta. A lei de trânsito diz que nós temos que estar com as duas mãos na direção. A partir da hora que você liga o pisca-alerta, você está querendo dizer o quê? Tem uma coisa fora do comum acontecendo. Alguém que atravessa uma faixa de pedestre não é uma coisa fora do comum. Fora do comum é a nossa mentalidade incivilizada de achar que pedestre não tem preferência na faixa. Então, eu tenho uma brincadeira que eu falo, Alex, que eu vim de São Paulo, né? Então, antes de vir morar pra cá... Já fiz algumas brigas com faixa de pedestre em São Paulo. Antes de vir pra cá, eu trabalhava no centro, eu fui office boy quando era moleque, então, era aquela correria da 24 de maio, 23 de maio. Da 23 de maio, da 25 de março, da Parque São Bento, no Correio ali, fazia Ele já criou uma rua, você viu, 24 de maio, nem sei onde é que você bem, brincadeira. Isso que o cara é paulistano, hein? E aí, ele saí dela faz 18 anos, eu já não sei onde são mais as coisas lá. Tô brincando. Não sei o que, era no bairro tal. Eu falei, pô, nem sei que bairro que é esse, mas eu tô bem desapegado, assim. E eu lembro que, cara, eu vim daquele frenesi, aí cheguei aqui, as pessoas ligavam o pisca pra tudo. Parece que eu brinco que é o Figas. O pessoal da faculdade vai lembrar disso, é o Figas, liga o Figas. E aí você pode parar no meio da rua, você pode estacionar na vaga de deficiente, pode parar na garagem porque você ligou o Figas. Ensinaram errado. Quando eu cheguei aqui, eu tive esse choque. Hoje eu e a Má, a gente brinca, a gente fala, será que tem que ligar? Será que não tem? Aí eu acho que é um abuso, né? Eu tenho muita vergonha alheia, partes, Rafael. Eu tenho muita vergonha alheia quando eu vejo alguém que faz isso. E assim, gente, eu tive vergonha alheia. Eu acho que até que faz sentido, né? Fique alerta porque eu tô parando que tem uma pessoa vindo. Até por causa de motos, né? Aí a gente institui o errado. Uhum. Gente, presta atenção, a gente está instituindo uma coisa errada. Eu escrevo para o blog da Civisporã e eu já escrevi sobre isso e eu tive, inclusive, uma conversa um pouco mais acalorada, não de briga, mas assim, uma discussão de trazer ideias com um instrutor de uma escola de uma autoescola daqui de Itajaí. Porque ele falou, não, tem que apertar, a gente fala para apertar sim. Eu falei, cara, vocês instituindo errado.
Tu estás legalizando uma coisa que tá... Você aprendeu assim, mano? E eles falam isso na autoescola, aperta. Cara, o pisca-alerta não está no volante. Você tem que tirar a mão do volante para piscar, para acessar o pisca-alerta. E aí você tá condicionando as pessoas a acharem que uma pessoa atravessar na faixa de pedestre é uma coisa fora do comum. O que é o correto? Você olhar para o carro da frente, você manter distância do carro da frente. A gente tem aqui um grudado no outro, né? Uma ansiedade gigantesca. Todo mundo sempre Todo atrasado, mundo sempre né? atrasado. Sempre atrasado, Todo mundo sempre grudadinho. atrasado. Não olha para o freio, a luz de freio. A luz de freio é o aviso. Não é pisca-alerta, é luz de freio. A luz de freio acendeu, você tem que... Se você está atrás, você tem que... E você tem que olhar. Se você está numa avenida de 2 vias que vão e 2 vias que voltam, por exemplo, ou, sei lá, 7 de setembro, né? São 2 vias. Né? Cara, as motos andam no meio e eles vão de qualquer jeito. Cara, se você é motociclista, faz um favor à vida. Quando você está chegando perto de uma faixa de pedestre, diminui a velocidade. A faixa de pedestre não é preferência de bicicleta, de moto, de carro. A preferência é de pedestre. Então, eu estou chegando próximo à faixa de pedestre, eu tenho que tomar cuidado, porque significa que eu vou passar por uma calçada rebaixada. É isso. Sim. Então, eu vou diminuindo, porque pode ser que tenha alguém querendo atravessar. Aí a gente instituiu errado. O carro que parou tem que dar o pisca-alerta. E tem que tirar a mão do volante para... Cada pisca-alerta está num lugar do carro. Tem pisca-alerta que está aqui, tem pisca-alerta que está aqui, tem pisca-alerta que está aqui. Então imagina, você está andando numa avenida... Tem que fazer umas manobras dentro do carro para apertar o pisca-alerta. Ali da fazenda ali até o shopping tem, sei lá, umas 6 faixas de pedestre. Cada faixa de pedestre eu tenho que ficar apertando? Entendi a lógica. Não é isso, gente. Eu vou convidar alguém da Codetran para vir aqui bater um papo e vou perguntar para alguém da Codetran isso, né? Porque Não, e aí é uma dúvida, né? Não. Se o pessoal que está assistindo souber... O quê? Mas você está falando de ter que dar o pisca-alerta? Não fala. O Código de Trânsito Brasileiro não diz que tem que discar. Não diz. Não diz absolutamente nada. O que as autoescolas estão fazendo agora é falar assim, tipo, dá o pisca-alerta para avisar quem está vindo atrás. Cara, o freio, a luz de freio avisa que você está parando. O que a gente precisa é mudar a nossa relação com o carro e a nossa relação no trânsito. A gente precisa dar a distância correta do carro da frente. A gente precisa andar na velocidade, até a velocidade máxima. A gente tem aí motociclista andando a 60 por hora em ruas que é 40, 50. Então, assim, a gente não é não. A gente vive numa selva. Né? Tipo, é cada um por si. A sociedade que a gente está construindo. Sim. Então, assim, me permite uma coisa, Rafael, assim... Permite, você é o convidado. Obrigado. Né? Eu espero muito que o Ciências Sem Fronteiras volte. O Ciências Sem Fronteiras possibilitou pessoas que nunca tiveram condições de sair do Brasil, de sair do Brasil. Porque senão só quem tem dinheiro pode sair fora do país e ver como é lá fora. Ver como é que funciona na Europa, ver como funciona na Austrália, em países desenvolvidos. E você olha e você chega assim, cara, você botou o pé na faixa de pedestre, os carros já param tudo, cara. Tudo para. Aqui não. Aqui passa por cima de você. A gente é selvagem, gente. Sabe que eu tenho então, só para terminar, fica à vontade. Então a ideia do Ciências Sem Fronteiras é fazer com que as pessoas possam ir para fora, quem não tem condições, e ver lá fora, puxa, por que o meu país não é assim? Por que o meu país não tem calçada decente? Por que o meu país não tem... As pessoas não respeitam a faixa de pedestre? Por que as pessoas não são cidadãos? Por que as construtoras sujam e emporcalham a rua? Você vai para o Japão, você fala, cara, a rua no Japão. As pessoas, eu estou mascando um chiclete, eu pego o papelzinho e boto no bolso. Sim. Não tem esse negócio de exigir da prefeitura que bote um monte de lixeira na rua. Você é responsável pelaquilo que você consome e pelaquilo que você produz de resíduos. Você produziu, você tem que dar o correto descarte para aquilo. Essa sociedade. Aproveitando o gancho, eu vi que você, ali no seu Instagram, você tinha umas fotos de palestra de sustentabilidade, até com crianças, né? Sim. Em questão de educação, a gente tem várias falhas na matriz de educação, né? Na parte curricular ali de educação.
Então, no meu ver, assim, ó, por exemplo, a gente não fala, é um dos podcasts que a gente vai gravar aqui, que a gente vai apresentar, que é com o Thiago, que ele trabalha com educação financeira. Para Uhum. você saber o que é juros. Você sai da escola sem saber o que é juros. Outro Você não sabe ponto. nem como é que os 3 poderes. Você sai da escola sem saber direito o que são os 3 Isso, exatamente isso poderes. que eu ia te dizer. Você sai Virar juros. sem entender como é que funciona a A sociedade. hierarquia, a tripartição, né? E você sai sem saber isso. Outro ponto que a gente acaba saindo sem saber é se movimentar. O Itajaí, eu perguntei quantas quadras poliesportivas tinha para a Secretaria de Educação, para ver, né, como é que Você tá. recebeu a resposta disso? Eu tenho a resposta, eu não Que sei de bom. cabeça. Mas recebeu a resposta. Mas não são todas, são Uhum. quase todas. E até conversei com a Márcia sobre isso. Você não sabe se mexer, então a gente fica velho e a gente começa a ter dor. E aí você começa a ter postura errada. Eu trabalho 8 horas sentado. Se eu não estou sentado no carro viajando para visitar cliente, eu estou sentado tentando prospectar e gerenciar. É Computador, isso que eu né? tenho que fazer. Às vezes o computador tá cinza, o computador tá assado. Na própria viagem, você vai viajar de ônibus, ou você vai viajar de carro, você vai para um lugar, você acaba ficando desconfortável porque você fica assim, ó, você não sabe a postura, você não aprendeu. Então, a educação, ela tem várias falhas, né, dentro de uma Tem matriz. várias, tem muitas. E municipalmente, ali, dentro dessa experiência que você teve até com o seu coletivo e disso que você transita, o pessoal da praça, né, que você transita, as reuniões, como que a gente pode colaborar para educar esse cidadão? E a gente está falando assim, ó, eu tô falando no contexto geral, desde lá do começo da conversa, porque a gente pega lá, por exemplo, a gente vai pegar o cidadão ali que liga o pisca, o motoqueiro que não... Todas esses que você falou, né? A construtora que não é consciente, talvez com saneamento. Como é que a gente faz para que as criancinhas que estão crescendo hoje tenham essas sementes plantadas? Como é que a gente pode fazer isso? Já Pra pensando mim- em desafios, né? Desafios aí para esse ano, o que a gente vai poder fazer para gerar uma cidade, talvez em 2024 melhor, né? 23 a gente trabalha para 24 ser melhor. Rafael, assim, ó, não, primeiro acho que a gente tem que entender qual é a nossa sociedade, né? A nossa realidade de hoje é resultado de um problema de 200 anos atrás, Uhum. por conta da escravidão. Quem não conseguiu entender isso, ainda, por favor, lê um cara chamado Gessé Souza. Tá? Explica a nossa sociedade, o porquê dos nossos problemas. Tem um cara chamado Larry Rothman também, um jornalista americano que mora aqui no Brasil desde os anos 70. Ele também fala por que a gente é racista. Ele explica como se deu a construção da nossa sociedade. E tudo está ligado com a escravidão. O Brasil tinha lá, de cada 10 brasileiros, 8 eram pretos. Uhum. Né? E aí, com o fim da escravidão, o que foi dado? Foi criado escola e falou assim: ei, você quer ser médico? Você quer ser dentista? Você que deixou de ser escravo, a gente vai escola de qualidade para você. Não, foi largado todo mundo de qualquer jeito e a realidade que a gente vive hoje é fruto daquilo. Né? Sim. Então, assim, a gente tem favelas, a gente tem uma série de problemas causados que a gente for ver lá, se eu pudesse ter aquele carro de Volta para o Futuro, cara, manda lá para trás. Depois eu mandasse assim, cara, não, nem chega aqui, vai embora, deixa os indígenas cuidarem daqui que eles vão ficar melhor. Mas enfim, cara, a gente tem um problema causado pela escravidão, então o nosso desafio é muito maior que um desafio de um país como a Alemanha, por exemplo. Ou de um país... São diferentes, talvez não maior ou menor, mas diferentes. Quando né? eu falo, por exemplo, de meio ambiente, né, por exemplo, né, lá, além, lógico, eles estão passando por um processo de recebimento de culturas diferentes dentro da nação alemã, por exemplo, então eles têm que lidar com essa realidade que é coisa diferente da gente, né? Nós somos um país completamente heterogêneo, culturalmente falando, né? Diferente da Finlândia, que é muito homogêneo. Mas a gente tem esse desafio de acabar com a desigualdade social, que é fruto da escravidão. E do que foi feito pós-fim da escravidão. Né? Então, a gente tem que, além de resolver os problemas que hoje afetam todos os países do mundo com relação ao meio ambiente, a gente ainda tem que resolver esse problema. Que é a base de tudo, desigualdade social. Uhum. Então, assim... Respondendo à tua pergunta, eu tenho que fazer várias frentes de trabalho para poder sanar um problema, por exemplo, como tu acabou de falar, do cara que anda depressa demais no carro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Uhum. Porque se eu tenho uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade para todas as pessoas, isso já vai ser corrigido, já vai ser educado já de infância.
né? E vai sendo... Então, assim, a matriz curricular tem que ser uma matriz curricular de qualidade. Formar cidadãos. A gente precisa formar cidadãos. Tá, só que isso leva um tempo, né? Para eu pegar uma criança que está entrando na escola aí, no primeiro ano, ela vai levar 9 anos mais 3, então são 12 anos para ela sair do ensino médio. A ideia é que saiu do ensino médio, saiu cidadão formado. Cidadão. Básico. Consciente, cidadão, né? Consciente, entende quais são os seus deveres, os seus direitos, aonde vai procurar, porque a calçada está quebrada, o que eu tenho que fazer, os juros, enfim, o básico de psicologia, de direito, de filosofia, de sociologia, entender esse básico tem que ter. É um puta desafio, É um né? puta Porque desafio precisa ter dinheiro para pagar tudo isso. Exato, mas também, é um puta desafio para um país que tem o nosso histórico. Ó a cachorrada. Né? Então, assim, isso é uma coisa. Só que enquanto isso está sendo feito e que leva um tempo, que a gente vai resolver. Se a gente institui hoje um padrão de educação de qualidade, a gente só vai ver o resultado dessas pessoas que começam a receber esse padrão de qualidade a partir de agora, daqui a 12 anos. Então tem que acontecer coisas em conjunto. Então a gente tem que reforçar a fiscalização. E fiscalização de quem fiscaliza. Porque tem muito fiscal que não faz nada. Está sentado sem fazer, desculpa, bolhufas nenhuma. Porque a partir da hora que eu faço uma denúncia e o problema não é resolvido, o que eu entendo? E a gente também, talvez isso também corrobore para que tenhamos pessoas melhores também nas posições, né? Então, só para terminar, Rafa, tem lá educação de qualidade, fiscalização, punição. E punição significa, cara, um monte de coisa. Não é só simplesmente chegar e multar uma pessoa. Sim, né? sim. Eu preciso que esse agente que multa, seja a polícia, ela seja uma polícia qualificada, respeitada. E não adianta eu dar aumento de salário para as altas patentes da força coercitiva do Estado, mas a base, que são os policiais, tá fraca, é jogado de qualquer jeito, não recebe um salário decente, ou trabalha horas demasiadas de jornada, enfim. Então, assim, o nosso desafio é gigante. Né? Então a gente tem que ter punição correta, e aí eu falo de coerção, eu falo de judiciário, mas aí olha só, eu trabalhei como estagiário na vara de execuções penais, faltam 3 semestres para eu me formar em direito. A verdade é que se você tirar os estagiários hoje do sistema judiciário, o judiciário para. Os judiciários têm muitos privilégios, né? Não, você está falando... Aí quando você fala de privilégios, eu posso até concordar e aí acaba sendo de oneroso, altas né? coisas. Mas assim, a gente tem cartorário, a gente precisa de cartorário, tem pouco cartorário. A gente precisa das pessoas que fazem com que o processo ande. Tá? A gente precisa de mais pessoas, só que isso tem um custo. Então, como é que você vai... Você precisa de um Estado que tenha dinheiro para fazer isso. Para pagar mais pessoas. Então, não só isso, eu não... Para tudo, Rafa, porque assim, eu preciso que o Estado funcione. O Estado tem que funcionar. Se você entra com um processo hoje... Mas até onde civil, o Estado vai? Vamos entrar com um processo civil. Eu entrei com um processo civil contra um fornecedor meu. Isso foi em 2020. Foi no juizado de pequenas causas, levou um tempo, é mais célere no juizado de pequenas causas, para dizer que tinha que ir para o processo da justiça comum. Isso foi ali em 2021, que falaram que tinha que ser para a justiça comum. Foi mandado para a justiça comum, sabe quando vai ser a primeira audiência? Em junho desse ano. Caramba. Então, assim... eu tenho alguns processos que tem anos. O que você espera como cidadão com relação a um processo? É oneroso, né? Moroso. É moroso. E não é, às vezes... é muito fácil você dizer assim, porque a lei... Cara, até agora não foi feito nada. Nada. Eu entrei com o processo em 2020. Nós estamos no início de 2021, de 2022, e a primeira audiência início de 2023. Comum, 2023, desculpa, mas pior ainda. Ele falou que queria voltar pro passado e voltou, tá vendo? E assim, a primeira audiência vai ser em junho desse ano. É moroso. É moroso, porque tem muitos processos e não tem gente suficiente para dar conta. E aí o que você faz hoje para o judiciário funcionar? Você contrata estagiários. Sim. O que eu não estou querendo dizer que os estagiários são incompetentes, mas os estagiários muitas vezes não conhecem a lei ou não conhecem direito porque estão aprendendo ainda. O nome já diz, isso, né? É estagiário, então ali está para quê? Para aprender. Mas tem estagiário fazendo um trabalho
de cartorários. Por quê? Porque não tem cartorário, falta mão de obra. Aí você fala, o Estado não tem dinheiro. Lógico que não tem dinheiro. Lógico que não tem dinheiro. Venhamos, gente. Tem gente que sonega imposto. Não adianta falar mal de político quando eu não quero pagar imposto. Quando eu dou um jeitinho para não pagar imposto, para não Quando não emitir nota obedece fiscal. alguma regra, né? Então, assim, político não vem da Finlândia. Os nossos políticos não vieram de Marte, eles não vieram da Finlândia. É por isso que essa camisa existe. A gente precisa ser cidadãos melhores. Mas eu não vou pagar. Cara, chega um deputado federal, desculpa, posta, durante mais de 2 décadas não fez nada, se candidata a presidente dizendo que não paga o imposto mesmo. Que líder é esse, cara, que fala para as pessoas não pagarem imposto? Imposto é importante. Todo mundo gosta de dizer, não existe café de graça. Lógico que não existe café de graça. Não existe, então, se a gente quer uma rua decente, se a gente quer calçada decente, se a gente quer luz, se a gente quer um processo judiciário acontecendo de uma forma, num tempo correto, isso tem custo. Uhum. Então, eu tenho que pagar o meu imposto, sim. E eu tenho que exigir que esse imposto seja usado direito. De forma correta. Eu não... Agora, desculpa, eu tenho um monte de gente que chega... eu abro 3, 4 empresas para fazer um serviço só. Porque, sei lá, eu abri uma empresa que constrói, uma empresa que faz o transporte, uma empresa que faz a embalagem. Então, eu tenho 3 empresas que cada uma delas vai pagar o Simples Nacional para não precisar pagar um imposto maior. Então, assim, a gente vai criando jeitinhos para não pagar imposto. Eu não sou um defensor de imposto. Sinceramente, eu não sou... Eu sou defensor de imposto mas ele precisa ser usado corretamente, mas a gente precisa pagar direito. Então, Alex, mas talvez seja uma questão mais além do que a gente... do que talvez até eu entenda, né? Uhum. Eu sou empresário a vida toda, né? Uhum. Eu sempre trabalhei para mim mesmo. Eu brinco que com 13 anos eu era segurança de pizzaria. Eu ia com motoboy para ninguém roubar a mochila e a moto do cara na hora que ele ia entregar a pizza lá nas quebradas em São Paulo. E eu comecei, pintava um muro aqui, cortava uma grama ali para ganhar um dinheirinho, né? Pô, tem que ganhar um dinheirinho. E sempre trabalhando e sempre fazendo meu dinheiro. E quando você chega, pensa, por exemplo, em Itajaí. Itajaí teve a maior arrecadação de turismo. Segundo o PIB do Estado. Segundo o PIB do Estado. 34º do país. Adianta ter dinheiro? Isso aí, o problema se você tem pessoas incompetentes, então talvez... O problema é outro. Aí, só te cortando um pouco, assim, para tentar terminar o raciocínio. Então, talvez, não sei se a gente tem um excesso de regramentos ou uma minimização ou menos regramentos, talvez tenha alguma falha nessa engrenagem que talvez a gente precise de uma reforma. Uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma econômica, uma reforma... Precisa-se. Sim, a gente reforma tributária. De vez em quando a gente tem que quebrar um azulejo em casa para fazer uma reforma. Sim, e o país, concordo a economia. total. Eu, como empresário, quando eu tenho lá, eu vejo que a minha margem está caindo, que eu estou começando a ficar negativo, porque às vezes acontece, você faz negociação negativa, você não tem uma saúde financeira ali, e aí de repente vem aquele boleto de imposto, assim, ó. E quando você olha o seu caminhão que transporta o seu produto, ele encareceu porque a gasolina encareceu, porque o buraco não foi tapado e furou um pneu custa R$1.000, R$1.500, até R$3.000 dependendo do caminhão que for um pneu, e aí você começa a somar as externalidades, e fazem parte também as externalidades ambientais, né? Quando a gente estava falando, o que provoca um adensamento populacional muito grande no ambiente artificial. Isso acarreta malefícios para a saúde das pessoas, para o bem-estar, para o psicológico das pessoas. Mobilidade urbana caótica. E a gente assim estresse e por aí vai. Então, acho que está tudo interligado, né? Tudo está interligado, mas a gente tem que começar a repensar algumas coisas. Hoje eu sofro muito pagando imposto porque não tem o retorno. A gente não tem o retorno. Mas aí disso. você tocou nesse assunto, Rafael. A gente Falta não tem o retorno. retorno. Então eu tenho que dizer assim, eu vou te fazer uma pergunta. A Celesc não te dá a luz correta. Sei lá, o serviço que a Celesc te provém não é o adequado, sei lá.
a frequência da luz está sempre alternando, pode queimar alguma coisa tua e tudo mais. Então tu vai dizer assim, então tá, então vou parar de pagar Classic. Sim. Aí você não vai ter luz. Você não vai ter luz. Uhum. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... E, de novo, aí tá um problema e aí eu vou trazer lá atrás. Mas aí tá o tamanho do Estado, né? Não, o Estado... Gente, a gente tem, por exemplo, vamos pegar a Finlândia. O Estado é gigante lá. Educação é pública. O sistema de saúde é público. É possível acontecer isso. É possível acontecer isso no Brasil. Se a Janet Sadikan conseguiu transformar Nova York numa Copenhague... Sim. Uhum. Inclusive quero falar sobre ela, porque aliás, ela foi uma das coisas que me trouxe para o mundo da mobilidade urbana. Eu li um pouco sobre ela depois que a gente conversou. Eu achei interessante o que ela fez Ela lá. é bárbara. Então, assim, é possível fazer as coisas. É possível mudar a mentalidade da população brasileira? Lógico que é possível, mas precisa de muita vontade política. A gente precisa de pessoas que realmente querem fazer com que isso aconteça. Então, o que isso significa? Isso significa que as pessoas têm que trabalhar, e trabalhar muito. Uhum. Isso significa que tem que ser conversado com as pessoas, porque tem muita gente, às vezes... Vamos pegar, por exemplo, o caso ali da departamento de obras. Sei lá, talvez os funcionários estão acostumados a fazer a obra e está tudo bem. Uhum. E como é que você vai chegar para os funcionários assim? Não pode entregar assim. Aí talvez você vá na casa de alguns deles Falta e vê uma que... liderança ali, de verdade. Mas a liderança... Uma liderança inteligente, talvez. A liderança, ou lideranças, ou multiplicadores que formam outros multiplicadores, tem que se doarem no sistema, no sentido de ensinar. Quem sabe mais tem a grande responsabilidade de ensinar quem não sabe. Isso é um conhecimento importantíssimo como ser humano. Se eu sei mais do que você sobre isso daqui, que é importante para a gente viver bem... É responsabilidade minha te ensinar se você não sabe nada sobre isso. Sim. O conhecimento que fica... Entendo o seu ponto de vista. Então, assim, é importante. Uhum. Um dos motivos de eu querer... Não que eu sei tudo, não é isso. Muito pelo contrário. Mas eu sei de determinadas coisas que eu preciso passar isso adiante. E tem muita gente que não conhece. Da mesma forma que tem coisas que eu não conheço, que eu espero que me ensinem. Uhum. Ou que eu vou atrás, me ajuda aqui, porque eu não sei. Só que isso demanda tempo. Isso demanda paciência, isso demanda coisas, qualidades que eu não vejo na grande maioria dos políticos que estão aí. Entendi. Vontade política. De realmente, para mim, um líder do executivo, ele tem que andar e conversar com aqueles que são liderados. Então, o líder do executivo, ele tem que falar com o pessoal da limpeza, ele tem que falar com o pessoal de obras, ele tem que ir nas ruas, ver, isso está acontecendo. Puxa, o que eu posso fazer? Uhum. Eu conheci um pessoal que trabalhava na Lufthansa, na época que eu era comissário da VASP, um pernoite em Frankfurt, e a gente foi conhecer o hangar da Lufthansa em Frankfurt, e estava o presidente da Lufthansa perguntando para o cara da limpeza o que ele podia fazer para melhorar o serviço dele. Ó, que legal. E não era malufismo. Não era malufismo. Não era. Malufismo é um termo bom. Não era malufismo, porque ele, assim, o relacionamento do presidente da Lufthansa com a pessoa que limpava o hangar era extremamente importante, porque ele sabia, tanto pelo cara da limpeza quanto o presidente, a importância daquela função e daquela pessoa. Para não ter sujeira entrando dentro do motor do avião, para não ter pedaço de parafuso jogado que pode acontecer algum acidente. Uhum. Por que a gente não pega isso e não traz para cá? Porque assim... A aviação tem muita coisa bacana para ensinar. Quando você descobre um acidente, um problema, que causou um acidente aeronáutico, você vai perguntando os porquês dos porquês. Por que aconteceu isso? Por causa disso. E por que aconteceu isso? Por causa disso. A Amazon resolveu pegar isso e ela institui isso protocolo. Como protocolo de negócios, né? E de tudo, dos processos da Amazon. Cara, por que a gente não faz isso? Por que está assim? Por que o nosso o transporte público está assim? A gente vai encontrar um monte de problemas. E por que isso está assim? Por causa daquilo. E aí vai atrás de pelo menos uns 5 porquês. E vai fazendo isso em várias coisas. Vontade política. Então a gente precisa ter pessoas que estão lá no executivo que realmente tenham essas qualidades. Sim. Mas aí é aquela coisa, a gente tem no Brasil, na nossa sociedade, na sociedade capitalista, onde as pessoas querem trabalhar numa coisa que dá dinheiro. Eu conheço médicos que não gostam de ser médicos, não gostam de tocar nas pessoas. Sim. O médico tem que tocar em pessoa,
gostar. Mas eu conheço pessoas que são médicos porque dá dinheiro. Tá, E assim, então nesse ponto, eu quero dizer, a gente precisa de uma grande reformulação de ser humano. Se entender como ser humano. O que a gente está fazendo aqui? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Se a gente vai para algum lugar, sim, né? sim. Ah, mas essas perguntas filosóficas, elas são inerentes a gente. E enquanto a gente não começar a debater isso, a gente vai continuar sempre vivendo na sociedade maluca que a gente está vivendo aí, que é uma selvageria total. Entendi. Onde a gente poderia estar... Cara, tem tantos problemas que já poderiam estar sendo solucionados, a gente está pensando em, sei lá, em como viver 300, 400 anos... E a gente não resolve os problemas não resolve pequenos, os problemas né? pequenos, porque esses pequenos, quem está à frente de resolvê-los não quer resolvê-los, ou não está com vontade de resolvê-los, ou não tem a qualidade para isso. E aí eu vou te perguntar uma coisa, assim, ó, a gente já tá, eu acho que já deu, a gente tá um bom tempo aqui já. Essa câmera aqui deu alguns problemas durante o podcast, mas depois a gente vai tentar consertar, deu vários, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim, ó, dentro desses aspectos que a gente conversou de educação, de comportamental das pessoas, de infraestrutura da cidade, a gente está em 2023. Daqui um ano a gente já combinou que a gente vai voltar a conversar. Uhum. Então, você consegue me dizer aí, ó, dentro de 2023, aonde que a gente vai poder atacar, onde que a gente vai poder atuar, onde que a gente vai poder plantar aquela sementinha para 2024 a gente ter o nosso quintal aqui. Falando do nosso quintal, né? Sim. De Itajaí. O micro. O que a gente vai poder fazer dentro desse histórico todo, desse perfil seu, de atitude, de boa vontade, de tentar, dentro da sua inspiração aí, onde que a gente pode melhorar? Qual que é o desafio? Esses 3 aí, talvez 3, 4, não sei quais são os seus desafios, mas o que você acha que a gente tem que priorizar neste ano de 2023 para que daqui um ano, quando a gente conversar de novo, você falar... Rafa, varrer as ruas, não sei. Mas cara, o que a gente pode melhorar aí? Escutar isso. Onde que a gente vai poder atuar? Não quero dizer que o pessoal da limpeza da ambiental não vai as ruas, não é isso não, tá? A questão da obra que a gente comentou ontem. Não, e da obra, eles botam às vezes um funcionário para ir lá limpar, mas enfim, cara, pegar um funcionário para limpar a obra, né? Enfim, tem tantas coisas, tantas ferramentas que você pode limpar o pneu do caminhão para não levar sujeira. Botar um funcionário para limpar, varrer a rua é tão 1540, sei lá, 1870, enfim. Eu acho que se for falar sobre mobilidade urbana... Só lembrando, voltando para cá, vamos ver aqui, ó, só lembrando que a gente está com o plano diretor, a gente está gravando esse programa dia 2, dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, e o plano diretor está caminhando lentamente em direção à prefeitura. Então, lembra disso. E aí, vamos ver quais que são os desafios. Eu vou falar então primeiro sobre mobilidade urbana, que é aquilo que eu me entendo. Meu foco é mobilidade urbana, meio ambiente artificial e sustentabilidade. Não que outras áreas não atuem, mas é a minha maior expertise, né? Então eu falo aí de coisas que são muito problemáticas, que são problemas causados pelo poder público, né, que pode ser resolvido pelo poder público de uma forma direta, que é a sujeira causada pelas obras. A gente precisa de um novo protocolo de ação numa obra, pré, durante e pós. Seria o EIV, então, né? assim, mas o protocolo das obras precisa mudar. Então, quando você fala estudo de impacto de vizinhança, ok, você vai ter uma obra que está acontecendo, você tem que fazer um planejamento, ver como é que vai atuar, mas eu estou falando até de obras pequenininhas na rua, quebrou lá um buraco na rua. Tá? O protocolo tem que mudar. Chama todo mundo que está ali, todos os órgãos, todas as autarquias que estão inerentes àquele problema e planeja como vai fazer. Então isso é uma das coisas que eu tenho certeza que não vai mudar nada. Daqui a um ano, eu tenho certeza, cara, não vai mudar. Não vai mudar. Eu aposto contigo, mas enfim. Então, né, tem que cobrar. Iemanjá ano que vem, em 2024, a gente vai cobrar isso. Esse é um dos motivos de eu estar aí na política, né? Porra, cara, vamos mudar esse trem, né? Vamos fazer esse trem, vamos mudar esse trem. Mas, enfim, não acredito que vai mudar, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ver, sabe? Na mobilidade urbana, na mobilidade urbana, os protocolos com relação às obras, né? Calçadas, cara. Base de mobilidade urbana. Não existe mobilidade urbana sem calçada, cara.
Não existe. Todo mundo usa calçada, não tem quem não use. Uhum. Aí eu vejo uma pessoa cadeirante andando de cadeira de roda na rua. Uhum. Quem nunca viu? Cara, muito. Tem um senhor que ele fica aqui próximo ao Tibério, que ele tem uma cadeira motorizada. Ah, tem Cara, aquele vários conhecidos. Tibério ali é uma velocidade, porque é o rodovia ali, né? Oswaldo Reis. Não tem calçada, vai E, fazer o quê? gente, ele atravessa ali, que ele dá uns pinotes pra poder atravessar, é meio conturbado, assim. Não é eu uma fico- selva onde o lugar É uma vive, é uma selva. selva, Uma cara. selva. Ele é uma pessoa Todo das mundo mais civilizado. frágeis da sociedade ali, dentro daquele ambiente, e ele tá se arriscando ao máximo. Então, É um assim, dos mais frágeis e o que tá mais se arriscando, né? calçada pra mim, assim, se perguntar assim, qual seria assim, ó, tu só pode uma coisa, arrumar uma coisa de questão de infraestrutura na cidade. O que tu vai arrumar? Calçada. Que Justo. todo mundo anda. Eu acho também. Não Concordo tem. contigo. A calçada tá bem precária. Calçada. E todas as calçadas padronizadas. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, mas, cara, precisa de apoio na Câmara dos Vereadores. Quem sabe 2024, se a gente conseguir, já sou pré-candidato à Câmara dos Vereadores Que em bom. 2024. Mas assim, a gente precisa fazer uma Câmara de Vereadores que olhe para isso e fale assim, nós vamos fazer isso daqui. Uhum. Mas para isso, para mudar a lei. Sim, entendi. Mudar a lei mesmo. Precisa de uma coisa mais forte, mais né? forte, uma mudança de paradigma legislativa com relação à calçada. Estou Entendi. fazendo um abaixo-assinado com relação a isso já desde 2021. A ideia é conseguir dar esse trem para a gente ter calçada padronizada na cidade inteira. Eu concordo contigo. E eu até vou citar um caso que aconteceu, só para ilustrar o quanto isso é importante. O bombeiro chamou um pessoal com mobilidade, né, de cadeira de rodas, idosos com cadeira de rodas, para fazer um mergulho naquele programa social deles. Aham. E a foto é bonita, eu fui lá, comentei, eu parabenizo, eu sou amigo dos salva-vidas ali, da galera. Pô, eu acho eles são essenciais para tudo e fazem Aliás, parabéns a todos os bombeiros salva-vidas, dentro do que ele militares ou não, tá? dentro da estrutura ali organizacional, acho que eles fazem um serviço, excelente, impecável, enfim. Só que daí eu peguei a foto para ver. Daí você pega a foto, o ônibus que trouxe as pessoas, ele estava parado atrás do salva-vidas, na ciclovia, no meio da avenida. Por quê? Coerente, né? Porque. Não, mas é justamente porque não existe calçada e nem estacionamento para ônibus. Então como é que você faz? Não existe ônibus para Jeitinho. cadeirante. E aí você fala, pô, legal o projeto, pô, o vídeo é lindo, as pessoas tomando banho de mar, talvez. Uma puta emoção, assim, emocionante mesmo de ver. Sim, porque é Mas legal. por precisa, trás inclusive. daquilo teve um esforço enorme de algumas pessoas para aquilo dar certo, porque a Itajaí ainda não entendeu a infraestrutura urbana. E quando a gente fala das chuvas, a gente falou das chuvas, a gente falou a calçada. Lembra das chuvas? Quando as pessoas começaram a saber das chuvas em Itajaí? Teve gente em 83. Você vai dizer que você não aprendeu a lidar com a chuva em 2023? Gente, a gente tá falando de 40 anos, né? Da grande enchente, né? De 83 e 84. Então, eu colocaria na sua lista, hoje, é um dos minhas defesas, a gente não tem esgoto sanitário na cidade, né? Saneamento básico, incluindo drenagem. Mas aí a gente Pra tá mim falando de seria- saneamento básico, né? Seriam dois pontos, né? O saneamento, que no meu ver inclui a drenagem, inclui ponto de saúde e tal, Sim. mas o saneamento básico lá, água, esgoto e a drenagem pluvial, que faz parte, né, das águas que devem ser administradas. Eu colocaria esses dois pontos, então. O saneamento básico e a calçada. Para daqui a um ano seria o que a gente teria que investir mesmo. Em assim. mobilidade urbana, se eu Forte. tivesse que elencar a primeira coisa, calçada, lógico, mas tem milhões de outras coisas. Tem vias, tem ciclofaixa, tem ciclovia, tem transporte público. Eu nem falei de transporte público aqui. Falei só dos ônibus, mas assim, tarifa. Eu luto pela tarifa zero. Eu luto pela tarifa zero. Ontem a gente esteve com a Aline Aranha, a Má estava também nessa reunião, né? A gente foi encontrar a Aline Aranha, ela veio até o bairro perguntar quais eram as demandas do bairro, né? E ela veio com a notícia que acabou baixando um pouco o estacionamento e tal, ela conseguiu uma conquista ali. Acho Tá que foi legal. longe daquilo que a gente quer, ela mesmo falou isso também, tá bem longe daquilo que a gente quer, mas a assim, gente já foi precisa do que um a gente avanço. quer, né? Mas de novo, a gente não pode pensar em migalhas. Não Baixar podemos de pensar em 3,50 para migalhas. 3 é Não, migalhas. É migalha. Então, assim, eu gosto muito do trabalho dela. Migalha, não podemos aceitar isso. Mas a gente tem que ser combativo, porque assim, eu luto transporte público gratuito. Certo. E provo, inclusive,
como isso ajuda para todo mundo, inclusive quem não anda de ônibus, transporte público. Mas enfim, só para terminar aquele ponto, calçada, primeiro ponto em mobilidade urbana, né? Saneamento básico não tem nem o que se falar. Né? A gente está bem atrasado. Né? Aí não entra dentro de mobilidade urbana. Né? É saneamento básico e foco em meio ambiente. Então, a gente tem que entender o que é meio ambiente. Meio ambiente é o natural, o artificial, o laboral, o genético e o cultural. Olha o plano diretor aí, gente! Plano diretor, gente. Enquanto as construtoras mandarem na cidade, a gente não vai ter cidade para as pessoas, como falam alguns secretários. Não vamos ter cidades para as pessoas enquanto o foco do poder público estiver nas demandas das construtoras. Uhum. O foco tem que ser no cliente da prefeitura e do município, que são os cidadãos, as cidadãs e os cidadanes, e quem quer mais que seja, que as pessoas, são as pessoas que vivem na cidade. Sabe? Por quê? Qual é o negócio de uma construtora? Gerar lucro, não é criar emprego. Ninguém abre empresa para criar emprego. Abre empresa para gerar lucro e para fazer alguma coisa. Se precisa de mão de obra, contrata alguém para pagar o salário mais baixo possível do mercado. Porque o objetivo é gerar lucro. Então, assim, a gente precisa mudar esse paradigma. Muito bem, pessoal. A gente está chegando aqui. Então. Estamos encaminhando para o final. Não estamos indo para o final, porque ainda tem mais algumas coisas para perguntar, mas lembrando vocês, na Gunda Podcast surgiu para conversar com pessoas de boa vontade, pessoas de atitude. E a gente bateu um papo aqui hoje com o Alex Stein, cidadão aí de Itajaí. E um amigo, a gente vai estar conversando aí durante 2023. A gente já marcou um compromisso, 2024 a gente vai estar aqui para tentar entender se deu certo essa luta aí. Vamos ver como é que estão as calçadas, enfim. E o Nagunda Podcast não podia tirar uma sátira, né? A gente é sarcástico. Mariana brinca bastante comigo que eu sou rebelde. Ó, a câmera travou. A câmera tá mais rebelde que eu, gente. Vamos aqui, ó. Tá querendo trabalhar, corta o 13º, pronto, voltou. FGTS, faz alguma coisa. Voltou, Mariana, voltou. Então, aqui, olhando pra câmera aqui, a gente tem um momento aqui que a gente combinou com os convidados. Vocês já devem ter visto isso em outros capítulos ou não, dependendo da ordem que for publicado aqui. Mas a gente tem um momento que a gente conversa sobre momentos ruins. A gente tem um velho ditado que o pessoal fala quando eu convido, fala: meu, montei um podcast, vai lá, vamos conversar. Como é que chama? Nagunda. E aí vem um monte de trocadilho que o pessoal pede para eu fazer. E aí surgiu um quadro, um pequeno quadro que a gente já encerra, né? A gente vai pro encerramento com esse quadro. Que é o Nagunda dos outros é refresco. A gente precisa... Mariana, a gente precisa produzir uma chamada. Com músicas assim, ó. Nagunda dos outros é refresco. Dá pra fazer aqui, ó. Nagunda dos outros é refresco. Um efeitinho ali. E aí eu queria perguntar pra ti. Esse conceito de mobilidade, sua campanha, o trânsito de Itajaí, a educação, isso que a gente conversou aqui hoje. O que te impactou negativamente? Qual foi aquele momento refresco na Gunda? Aquele momento que você falou, pô, estão tomando essa atitude, aconteceu isso e tá colocando no de todo mundo. Tá colocando na Gunda de todos, né? Então, da onde que veio isso, né? E aí tem momentos na nossa vida que a gente fala, porra, esse último ano, aquele momento foi pra acabar. Então que momento aconteceu? Desse último ano. Dentro dessa conversa que a gente teve. Eu vou falar aí... então assim, tem tanta coisa, mas vou tentar resumir para mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Em mobilidade urbana. Enfim, a minha mãe quebrou o braço por não ter calçada decente na frente de uma pizzaria na Rua Silva. Poxa. A mãe de uma amiga quebrou a perna, todas as duas, tanto a minha mãe quanto a minha amiga, tiveram que colocar pinos e aquele negócio parafusos de titânio, esqueci qual é o nome daquele trem. Enfim, então agora com esse metal dentro do corpo, tiveram que passar por cirurgia, pós-operatório e tudo mais, pela irresponsabilidade dos proprietários das calçadas, pela irresponsabilidade da prefeitura de não fiscalizar, e pela...
até falar outras coisas, mas eu fico com tanta raiva. É melhor não, né? Melhor não, não, mas assim, isso não foi pegar uma... pilha, né? Senão a gente não pegar pilha. só cria ruga. Mas é que é uma coisa assim que não muda e precisa mudar, e a gente está sempre patinando nesse problema de sempre. Então isso na gunda dos outros é bom. Um dia talvez que alguém que cuida disso, né, um político que está ligado diretamente com isso, que acontecer talvez com a mãe dele ou dela, né, talvez eles comecem a olhar para esse problema com outra cara, né? Talvez quando no forno dos outros, forno deles, daí não vai ser mais refresco, né? Não vai mais ser refresco, né? E, lógico, né? Quando você anda de bicicleta pelas ruas, como eu ando direto, eu tenho que ficar desviando de vários problemas das obras. Quem está andando de carro, talvez o secretário de obras, ou os secretários, ou o prefeito, ou quem quer que esteja à frente da máquina pública, né? Que não faz o que deveria ser feito, porque está andando de carro. Uma pedra brita para ele não vai fazer diferença, no máximo vai quebrar o para-brisa do carro. Na gunda dos outros é refresco, porque tem gente que leva pedrada no meio da testa, como o menino que eu falei, ou no olho e cega. Escorrega o pneu na areia, né, numa então, curva. Assim, eu espero que não aconteça, talvez, com eles ou com algum parente deles, quando essas pessoas estiverem andando na calçada e vier uma pedra dessa no meio da testa deles. Legal, né? Legal. Então, na gunda dos outros é refresco. Me entrou conseguiu pegar o ponto sarcástico, eu acho legal. Várias pessoas falaram de vários trocadilhos, então a gente vai usar isso nos programas. Eu agradeço muito sua presença, foi muito legal o bate-papo, acho que o pessoal aí gostou. A gente vai disponibilizar esse podcast no Spotify, pode seguir lá, @nagundapodcast. No YouTube ele também vai estar ao vivo, com cortes, vários vídeos ali. Ao vivo com cortes? Não entendi. No YouTube ele vai ser gravado, daí vão ter alguns cortes ali. Tá, entendi agora. E no Instagram a gente também vai fazer as postagens. No Instagram é @nagunda_podcast. E você pode seguir também o Alex está em 50. Eu sou o Rafael.marmota e a Mariana Salles é a neta da Flora. E... trouxe um presente. Eu trouxe um presente, né? Adoro presente, galera. Presente é bom, presente é bom. Opa, peraí que a câmera deu uma falhada aqui. Produzo camisetas, eu não confecciono as camisetas. Eu produzo camisetas com textos que façam com que as pessoas reflitam sobre o que é como ser essa. Cidadão, como essa. Essa é assim, mais pé na porta, sabe? Pra, tipo, abre o olho, cidadão. Abre o olho, figura. E olha, cara. Enquanto você não for melhor, a sociedade não vai ser melhor. Entendi. A gente precisa de cidadãos, cidadãs melhores. A gente tem um país melhor. Então você tem responsabilidade de melhorar. Respeitar a faixa de pedestre, construir a sua calçada e tudo mais. Então, esse texto já é mais porrada na cara. Mas tem, assim, os textos que são mais bonitinhos, né? Mais queridos. Eu então, agradeço. Esse com um texto mais querido, eu trouxe para ti. É a sua marca, chama Civisporã. Sim, é o início da sociedade brasileira, tá na marca. Civis é sociedade em latim e porã é bom, bonito e... eu trouxe uma poesia melhor em Tupi-Guarani. Vou abrir aqui, ó. Dá pra ler dali. Seja o exemplo da sociedade que você deseja. Muito bonita a camiseta. Tá com problema essa câmera. A gente... aqui, ó. Estica de novo pra gente mostrar aqui pro pessoal. Seja o exemplo da sociedade que você deseja. Uma frase forte, frase forte. Mas é mais bonitinho, né? Seja exemplo da sociedade. Quando você fala assim, você merece políticos corruptos quando você joga sujeira no chão, eu tô... É muito agressivo, né? Eu não preciso que é uma olhar bronca. pra você, se você tá andando na rua e joga sujeira no chão... vai ser uma bronca, preciso. ó. Agora a câmera voltou aqui, ó. Tô na câmera ali do lado, né? Mas eu acredito que a nossa sociedade... Aí é questão filosófica, tá, Rafael? Eu acredito que a gente tá num plano de vida, vamos dizer assim, onde a gente aprende levando na cara, né? Com o chicote. Sim. E a gente aprende também quando ganha uma flor. Muito obrigado, então a gente cresce na chibata... E na flor, ou seja, é no chicote e na flor que a gente aprende. Muito obrigado, então, de aqui coração. É o chicote, aí a flor. De coração, obrigado mesmo. Já vou. Eu falei pra ti que a gente vai entrevistar diversas pessoas, né, antes do programa. Dei um spoiler aqui de alguns convidados, mas amanhã eu vou estar conversando com o pessoal do IMA, legal, né, o professor legal. Wagner. Eu conheço algumas pessoas lá do IMA, gosto muito de muita gente de lá. Já vou utilizar essa camisa, daí você vai ver lá em outro legal, é pra você episódio andar, que eu não for. Sabia da sua presença aqui.
Depois a gente conversa, eu quero saber o teu tamanho. A Maria uma é nosso camiseta. segredo. Se não fosse a Mai, isso aqui não teria acontecido. Só Então que ela é hoje eu vou nossa trazer arma uma secreta. outra frase, pode ser? Nossa arma secreta. Alex, muito obrigado. Foi um Obrigado prazer também. conversar contigo. E obrigado pela confiança desse projeto. Lembrando, é um projeto emergente, é um projeto de baixo custo. Mas tem E pão de queijo, tá, gente? Tem pão de queijo, tem café. Café e pão de queijo não Uhum. falta. E a gente tem boa vontade. A gente se juntou aqui com boa vontade. Vão vir pessoas de boa vontade em busca de uma cidade e de políticas mais inteligentes, que é o objetivo desse programa. Desculpa. Mas eu vou fazer, inclusive, um jabá da minha marca. Uma sociedade melhor. Por uma sociedade melhor. A ideia é essa. Civisporã, vamos colocar aqui, ó. Nesse aqui, mas no do convidado aqui, ó. Civisporã, não sei se vai focar aí. Depois a gente vai colocar lá no Instagram. A gente coloca link ali com o Civisporã para quem quiser comprar uma camiseta ali, Legal. quiser comprar Obrigado. o material e apoiar o projeto. Obrigado. Seja melhor. Seja melhor. Se você for melhor, consequentemente, a sociedade onde você mora, você vive, vai ser melhor. Atua em algum lugar, seus familiares, seus amigos vão ser melhores também. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um beijo na gunda e até segunda. Tchau, tchau.